Oi, eu sou o João da Purificação Oi, eu sou a Ellen Ayumi. e você está no Pinguim Assassino, seu spin-off do Pinguim Dançarino voltado para falar só de filmes de terror. E hoje, excepcionalmente, a franquia Olhos Famintos. Então, caso você não saiba ou não se lembra, né, Olhos Famintos, ele é essa trilogia que ela é escrita e dirigida pelo Vitor Salva, né, e nele, tipo, os contos, eles são quase antológicos no jeito que eles se conectam, eles são ligados pelo Creeper, né, que é essa criatura que a cada 23 primaveras, durante 23 dias, eles têm que comer. E ele é um desses filmes de terror que eu acho que eu mais me lembro, assim, de assistir durante a infância, né, eu acho que a Ellen, ela tem muita experiência parecida comigo, assim, no sentido de, tipo, ver com os pais e tal, Sim. porque quando eu era mais novo, eu não gostava muito de filme de terror, né? Minha mãe, essa história é muito maluca. Minha mãe, ela era muito crente, ainda é, né? Pastora e tudo. E ela via muito filme de terror, assim. O que pra mim nem fazia muito sentido, né? Que ela me proibiu de ver Harry Potter, mas adorava Caraca, filme de que terror. legal. Era muita maluquice. E aí, tipo, Olhos Famintos, eu lembro dela, eu lembro de pegar ela vendo, né? Tipo, ela, aquele Dead Silence do James Wan também, que agora eu esqueci o Ah, nome em eu amo português. Gritos esse. Mortais. Eu amo esse. Ah, é sensacional mesmo. E o Olhos Famintos, ele é um que minha irmã mais velha, quando ela morava aqui, que ela foi criada pela minha avó, mas passou um tempo morando aqui, ela via muito, assim, eu não sei se era por conta da ambientação e ter jovens, então ele era um que eu via muito de tabela, né? E depois que eu comecei a me familiarizar com filmes de terror e tal, ele foi um dos primeiros, assim, que eu fiz questão de rever e que eu, tipo assim, eu vi tantas vezes que eu sei boa parte das coisas que acontecem de cor. Pra mim foi até uma surpresa, assim, revendo o filme, principalmente o segundo, o quanto eu lembrava das coisas dele, não sei pra você. Nossa, Olhos Famintos é um dos filmes mais emblemáticos da minha vida, assim, porque eu cresci vendo muito. Tipo assim, eu não cresci vendo filme de terror, né? Mas eu cresci cercada de filme de terror porque meu pai, ele amava, assim, comprava na feirinha, comprava pirata. E Olhos Famintos sempre foi o filme de terror favorito do meu pai. Ele sempre falava isso, ele sempre reassistia, ele era obcecado. E foi um dos primeiros filmes que eu vi com ele, sabe, de terror, assim, que eu entrei nesse mundo proibido quando eu era mais nova. E eu lembro que eu fiquei muito traumatizada. Esse é o filme perfeito pra traumatizar a criança, né? É incrível, assim. Nossa, eu fiquei. Nossa, é engraçado. Olhos Famintos realmente, assim, é um filme que ele traz essa nostalgia. Todo mundo que, sei lá, mais ou menos nessa idade, assim, tipo, fala, nossa, eu lembro de assistir esse filme e dava muito medo, que não sei o quê. Ele era um que na escola o pessoal comentava bastante também. Eu lembro de, nossa, você já viu Olhos Famintos? É, na escola, acho que é, né? Eu era, sei lá, eu era criança nessa época, então, sei lá, as criancinhas não iam falar sobre Olhos Famintos, mas. Nossa, foi um filme muito emblemático, assim. Eu lembro que talvez ele tenha sido o primeiro filme de terror que me traumatizou muito, assim, sabe? De ficar muito assustado. Não, e eu acho que essa coisa dele ser emblemática também vai muito. Acho que dele ser a grande franquia, assim, né? Tipo, primária da virada do século. Se a gente for parar pra ver, tipo, a Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, são essas coisas dos anos 80 que elas se arrastaram, Uhum. né? Até Halloween mesmo, e aí nos anos 2000 já tava meio que em decadência, assim, em percepção do público. Já o Olhos Famintos é realmente, tipo, a franquia para essa geração que nasceu nos anos 90, assim, cresceu durante os anos 2000, né? Então todo mundo meio que, tipo, dessa faixa de idade, né, tem gostosas lembranças, assim, de crescer ou com ele passando na televisão, ou com o DVD pirata, assim, que nem eu. E a criatura. Tipo assim, o Creeper. É até estranho chamar ele de Creeper, porque ele nunca teve um nome na minha cabeça, sabe? Ele era O Olhos Famintos. Tipo, e esse é o nome dele, assim, O Olhos Famintos. Mas ele tem um dos meus designs de monstro favoritos, assim, tipo. Não dá, sei lá, você subentende que ele é um alien, um demônio, não dá pra saber direito, mas ele, nossa, ele tem essa aparência de alienígena com demônio, uma coisa meio asquerosa. No segundo tem muito Meio disso. animalesca, né? A pele dele parece muito Ele couro de parece um sapato e tal. réptil, e no segundo eu gosto muito que eles dão muita ênfase nisso, porque ele tá sempre gosmento, sabe? O rosto dele tá sempre brilhante, assim, como se ele fosse um réptil mesmo, assim. É muito estranho. É um design único, assim, é um dos meus favoritos. Acho que por isso que ele é tão emblemático. Ah, e sem contar a capa, né? Que é o clássico da locadora, meu. Essa é, tipo, a maior capa das locadoras. Aquela capa dos olhos, assim, e aquele couro, né? Tipo, de pele humana, assim. Isso daí era. Todo mundo mais velho, assim, que eu ouço falando. Eu também peguei na época das locadoras.
Todo mundo fala que ia na locadora e via esse filme e ficava, nossa, meu, tem que assistir, né? Porque o pôster é muito chamativo. Uhum. E até do segundo, né, que tem essa coisa muito chamativa do espantalho e que depois, tipo, foi até aproveitado em séries de TV com, tipo, Sobrenatural. Tem um episódio que Nossa, envolve uma sim. criatura que é um espantalho e tem a própria atriz do Olhos Famintos nele também, né? Eu lembro Nossa, é de quando eu reparar isso, nossa, verdade. meu, do Olhos Famintos. Nossa, esse episódio é foda. Esse episódio é muito bom. Ai, cara, o Olhos Famintos, como eu comentei, ele é escrito e dirigido pelo Vitor Salva, né? Que a gente precisa fazer o disclaimer de falar que ele é um desgraçado pedófilo, filha da puta, que já foi condenado, inclusive, né? E os filmes, eles não rolariam, assim, se não fosse a produção do Francis Ford Coppola, né? Que eu até coloquei na pauta que ele é o Sugar Daddy do maior pedófilo de Hollywood, porque ele é um dos poucos casos, assim, que você tem a condenação, né? Você tem a pessoa saindo depois, ela voltando pra dirigir filmes direto, tipo, num cenário hollywoodiano e estadunidense, né? Ela não vai pra nenhum país, nem nada do tipo. Isso me pegou muito de surpresa, porque quando eu fui reassistir a trilogia, na minha cabeça, o Victor Salva, ele tinha sido condenado recentemente. Tipo, era uma coisa recente, sabe? Porque, sei lá, a gente foi ter mais conhecimento disso recentemente, eu não sei bem como é que foi, sabe? Mas na minha cabeça ele tinha sido condenado agora. Só que quando eu fui ver, meu, ele foi condenado, tipo, várias décadas atrás. Eu fiquei, tipo, como que esse cara sequer tinha incentivo pra fazer um filme, entendeu? Isso é muito foda, porque, tipo, meu, o Coppola... O próprio fato do Coppola... Tinha uma ligação entre as coisas, eu não lembro o que era. Alguma ligação, assim, que eu vi, que eu tava fuçando. Eu falei, deve ser por isso, mas eu não lembro. Mas é engraçado pensar que o Coppola produziu os filmes de Olhos Famintos. Mas é triste também, porque não tinha como ele não saber, né? Não tem como você não saber. Não, ele, tipo, não mesmo, né? Porque ele já tinha sido preso. Ele tinha financiado o próprio filme do Vitor Salva, né? Que depois gerou tipo, foi o filme que acabou explodindo, né, esse caso de pedofilia dele, que é o Clown House aí, que é um filme do final dos anos 80 e começo dos 90, se eu não me engano. E que tem o Sam Rockwell aí. Uma das poucas coisas que eu lembro do filme, mas eu lembro de ter gostado bastante, assim, quando eu vi. Inclusive, Ellen, falando nisso, né, e já puxando pro Olhos Famintos, eu achei curioso, né, para não falar problemático, rever o primeiro filme assim, e tem várias coisas que não são, eu sinto pelo menos, né, que elas não são intencionais comentários do Salva, mas que com o passar do tempo, né, ainda mais hoje em dia que a gente tem maior acesso a esses casos de pedofilia dentro da Igreja Católica, tipo, parece que o filme ele flerta muito com essa iconografia assim de abuso, sabe? Não só tipo de abuso por parte de corpos e tal, mas de pedofilia mesmo, né? Tipo, pô, o próprio Creeper ele esconder corpos embaixo de uma igreja, sabe? Remetendo muito a esses casos de pedofilia da Igreja Católica, assim, revendo, eu fiquei, caralho. Quando eu vi que você tinha tweetado sobre isso, e no primeiro eu não tinha conseguido captar, mas você falando assim, dá pra ver por esse lado mesmo, assim. É muito estranho você consumir um filme, ainda mais um filme que você gosta tanto. Aí você vai revisitar com... Sabendo de tudo isso, é uma experiência muito amarga, porque não teria como ser pior, né? O cara é um pedófilo, e isso tá ali nas entranhas da coisa, né? Não tem como não tá. Eu sempre, nessas discussões, né, de obra e autor, eu sempre tento ver que, tipo, às vezes, a obra do autor, ela não dá espaço para ele discutir o assunto em que ele é condenado, entendeu? Tipo, por mais que hoje em dia se discuta a questão da J.K. Rowling ser transfóbica, os filmes de Harry Potter não tem retratos de gêneros no qual é possível você perceber isso, entendeu? Mas nos filmes do Olhos Famintos eu sinto que tem muito isso do retrato, né? E da discussão da pedofilia, tipo, nas entrelinhas, assim, e quando você repara fica até mais visível. Eu lembro que quando eu fui rever já não nessa época, né, mas quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu via muito por um blog chamado Deadly Movies, inclusive finado blog aí, que na segunda queda do Mega Upload ele foi pro espaço, saudade desse blog, e aí eles comentavam, né, tipo, como no segundo filme ter a cena lá do Creeper lambendo a janela, Nossa, né, e sim. tipo, ter essa interação com os adolescentes que são menores de idade, remetia a isso, e eu, caralho, né, pode escrever. Nossa, isso é bizarro. Isso é muito, muito, muito estranho. Porque ele realmente, assim, no 2, ele desenvolve mais essa coisa de que ele escolhe. Tipo, no primeiro já tem isso, né? Mas o segundo bate nessa tecla. É quem ele escolhe. Se ele não escolher você,
dane-se, entendeu? Ele quer aquele que é o que vai despertar o interesse dele, seja por que motivo for. Então, essa fixação que ele tem, aquela cena do ônibus, quando ele aparece, né, efetivamente preso pela primeira vez, que é a minha favorita, ele tá escolhendo os adolescentes a dedo, de uma forma bastante sugestiva, né, que nem você falou, lambendo o vidro, ele até faz uma brincadeirinha, assim, Cheirando ele suor. cheira, ele dá uma piscadinha, então tem conotações bem estranhas aí, bem estranhas. Eu acho que tudo isso rola porque o Creeper, ele é construído à base de ele ser um predador, né? E, tipo, querendo ou não, é muito difícil não associar, tipo, esse comportamento predatório do Creeper com o predatório sexual do Victor Salva, né? Lendo entrevistas, assim, sobre o filme e tal, eu vi que uma coisa que ele queria fazer tanto no primeiro, né, quanto no segundo filme, é, tipo, tirar um pouco esse estereótipo que o horror tem, né, em cima das Final Girls e das personagens femininas, tanto que no primeiro filme rola vários acenos, assim, pra parecer que a Trish vai morrer, né, ela fala que ela sonha que ela morreu na estrada e tal, e aí no Isso fim, é legal. e aí no fim, tipo, ele subverte isso fazendo isso com o Justin Long, né. Porém, esse que é o foda, né? Porque como a gente fica pensando no contexto social em que a coisa é produzida, né? Tipo, é o Victor Salva e aí, tipo, a criatura que tem essa fixação em cima de um corpo masculino jovem, Cara, né? isso Foda. isso é tão bizarro. Mas aí que tá, eu gosto muito da personagem da Trish, tanto que ela é a inteligente da situação. Porque, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas é muito engraçado. Tipo, o moleque vê o Creeper jogando corpos por um cano e ele fala, vamos ver. E ela olha pra ele e fala, você é idiota. Ela literalmente fica, que ideia é essa? Eu gosto muito do personagem da Trish, mas... Nossa, isso é muito... Eu nem tinha pensado nessas coisas assim, mas faz todo sentido. Ele ir atrás do personagem do Justin Long. Eu revendo, inclusive, gostei muito da Trish também. Ela entrou, assim, no meu top Final Girls favoritas, que eu não lembrava mesmo que a personagem era tão bem desenvolvida. E nesse momento aí do Khan, eu adoro que ela fala, sabe aquele momento em filme de terror que o personagem faz uma coisa idiota e você fala, não, é exatamente o que você tá fazendo agora. Ai, ela é muito boa. E é que nem você tinha colocado na pauta, né, aquela entrevista que ela deu, falando que o Primeiro Olhos Famintos, ele é um filme que fisgou muito o público porque tem uma relação real ali, sabe? Eles parecem ser irmãos, eles parecem ter uma relação muito sólida, porque eles interagem como irmãos, assim, aquela clássica dinâmica de implicância, assim, eles interagem muito bem, eles estão muito bem no papel, então você compra demais aquela situação, sabe? E o filme, ele também é muito dramático, né? Eu acho o final do filme muito triste, assim. Dá pra ver o quanto que ela fica abalada com o que acontece. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Então, o filme, ele vem, né, de um histórico de produção até meio conturbado. Vários críticos e espectadores acreditavam que o filme ele tinha sido inspirado, né, no caso da caçada policial Dennis DePaul, ele foi pego despejando o corpo da esposa morta atrás de uma escola abandonada no Michigan e tal. Mas, em entrevistas, o Victor Salva, ele negava isso, né, ele falava que a inspiração dele tinha sido o Encurralado. Ah, é verdade. Esse filme, nossa, é 100% inspirado, porque essa pira também, né? Um cara num caminhão monstruoso, assim, perseguindo. E é o que você falou, né? A gente sente muito, assim, né? Essa inspiração e essa relação direta, assim, do cara sendo perseguido no caminhão. E eu acho que até uns acenos, assim, da figura do Creeper mesmo, porque no começo, né? Em boa parte do filme, ele é essa figura meio encapuzada, ele é quase como alguém que não é diretamente uma pessoa, a gente descobre que ele não é mesmo, né? Mas ele é muito mais a figura do caminhoneiro. Tanto que eu acho que no começo do filme, já uma coisa que o Victor Salva faz muito bem, é estabelecer, tipo, esse caminhão dele, né? Essa coisa quase como uma força, assim, da natureza. Sim. Aquela coisa da buzina, do barulho, do jeito que ele bate no carro, sabe? Até nele ser um objeto fora do tempo, assim, ele ter aquele negócio que é limpador de trilho de trem, sabe? E ser esse comboio gigante, assim, naquela estradazinha, eu acho muito foda. Eu gosto muito da piada da placa, né, do Beating You, que na placa do caminhão do Creeper tem um trocadilho, né, batendo em você, tipo, uma piadinha, assim. E já tem, mesmo no primeiro, assim, que o Creeper, ele é um personagem mais sério, já tem umas piscadinhas, sabe? Porque no segundo ele já vai assumir um tom 100% Fred Krueger, assim, sabe? Bem debochado, assim, sarcástico, cínico. Mas no primeiro já tem, sabe? Eu acho engraçado. Esse Beating You é quase como se humanizasse ele um pouquinho, sabe?
E no começo, por você não saber que se trata de uma criatura, você realmente imagina um cara, né? Um caminhoneiro, sei lá, um assassino, maluco, alguma coisa. E eu tava pensando, acho que o que mais dá medo nesse filme, tirando o Creeper, né, obviamente, mas que tá junto, é uma coisa que eu amo. Eu amo quando exploram isso nos filmes. Que é esse medo dessas estradas sem fim dos Estados Unidos, sabe? Esses filmes de que, tipo, o pessoal cai na estrada, tipo, quadrilha de sádico, sabe? Eu tenho muito medo, mas eu acho um tópico muito interessante, assim. Essa coisa dos Estados Unidos ter essas rodovias intermináveis, que cortam o deserto, cortam o país, assim. E isso é palco pra explorar muitos medos americanos, assim. Eu acho isso muito legal. E esse filme é um dos melhores, assim, que utiliza isso. Uhum. Nossa, totalmente. Eu fiquei até pensando, né, o quanto eu já vi filmes que são parecidos com esse, né, em termos de gênero e tal, e até de construção de figura, e tipo, o quanto esse é um subgênero de super específico que eu veria mais filmes, sabe? Sim. E, inclusive, eu acho que a própria figura que a gente comentou, né, que é inspirada lá no filme do Spielberg, essa coisa do caminhoneiro enquanto uma figura, eu fui até conversar com a Bia, a Beatriz Saldanha, que já participou aqui, se o terror, ele não tem, né, esse retrato mais forte, assim, do caminhoneiro, dessa figura do caminhoneiro enquanto uma ameaça masculina, assim, sabe? É uma coisa meio de gênero para abuso ou para violência, porque eu lembrei muito do Alta Tensão do Fred Alvarez, do Alexandre Arra, sabe? Que é aquele francês. Acho que não. Qual que é? É um filme também de uma menina que ela e uma amiga estão sendo perseguidas, assim, por um caminhoneiro. E ele pior que não. se eu não me engano, ele é dessa linha do novo extremismo francês, assim, e ele tem muito isso do caminhoneiro, ele não ser uma pessoa, sabe? Ele ser essa figura, o contorno do caminhoneiro, com a roupa e o boné, assim, e a ameaça é muito construída em torno disso, né? Até, tipo, essa ideia mais de gênero, assim, de, tipo, retratar o caminhoneiro masculino cis, né, como uma coisa, tipo, desagradável às figuras femininas que estão perto dele. Nossa, eu lembrei agora, essa coisa que você falou da figura ameaçadora do caminhoneiro, eu lembrei do Fat Girl, da Catherine Breillat, que ele, tipo assim, o filme não é sobre isso, mas tem uma cena, que é uma das cenas mais angustiantes do filme, né, que não vou contar o filme inteiro porque não vem ao caso, mas tem uma cena que a mãe, ela tem 2 filhas, né, ela pega o carro, ela vai fazer uma viagem. E o filme ele já tá encaminhando pro final ali. Você tem uma construção de uma tensão, porque ele é um filme sobre a ameaça masculina, assim. Ele, pra mim, tem o melhor comentário que eu já vi em um filme, em uma obra, em qualquer coisa, assim, sobre a condição feminina e a ameaça do homem, assim mesmo. E quando elas estão nessa rodovia, o carro, muito pequenininho, assim, ele começa a ser encurralado por vários caminhões, assim. Então tem um caminhão atrás, tem um caminhão do lado e tem um caminhão na frente. E é uma cena muito tensa, assim, e isso só se reforça depois quando tem uma cena que elas param no posto de gasolina e uma das filhas, ela vai no banheiro e passa um caminhoneiro do lado do carro onde a mãe estacionou ali. E é um caminhoneiro bem desse tipo, assim, sabe? Com figurinhas de mulher pelada colada no caminhão, pôster. Essa coisa bem redneck estadunidense, assim. É o máximo do estereótipo tipo masculino do que é desagradável. É exatamente isso. E essa cena é muito assustadora, porque o caminhão passa e o caminhoneiro, eu não lembro se ele olha pra câmera, ele olha pro carro, mas ele olha, sabe? E você pensa, ele vai pegar essa menina. Eu não vou falar o que acontece. Mas é muito bem construída, assim, essa... Então, eu acho que faz todo sentido, David, essa figura do caminhoneiro ameaçador, assim. Principalmente numa ótica de ameaça pra mulheres, assim. Eu consigo ver perfeitamente. Não, e sabe o que eu acho que rola muito também? Querendo ou não, tipo, sempre que se tem esse retrato do caminhoneiro, você tem que explorar a dinâmica de agressão, a dinâmica de gênero, né? Dentro de uma esfera muito específica que é dentro do veículo. E como o veículo, ele, tipo, nesses exemplos que a gente deu, eles são sempre conduzidos por homem, né? Tipo, o homem, ele é sempre esse agente de poder, assim. Então, tipo, qualquer situação que possa vir de abuso vai sempre partir dele, né? Porque ele tem literalmente o controle físico do espaço também. Uhum.
voltando pro filme, né? Ele perdeu 1 milhão do orçamento e isso fez o terceiro ato ser reescrito. Inclusive, isso de reescrever o terceiro ato, eu achei até curioso, né? Quando eu descobri. Porque eu acho que ele é tão conciso, assim, dentro dessa coisa que ele queria, né? De, tipo, subverter o estereótipo da Final Girl e no final ele ser sequestrado. Até por conta da visão da Jazelle, né? Tipo, de como ela conta e tal. Tipo, o clássico exemplo desses filmes de, tipo, Sexta-feira 13 ou esses genéricos, assim, tipo, a personagem feminina, ela acaba morrendo no final, sabe? Então, tipo, é de novo essa coisa de construir e o filme subverter isso no final. Então, achei engraçado quando, tipo, no final original, o Justin Long, ele, tipo, atropelaria o Creeper com o próprio carro, assim, no trilho do trem, sabe? Se sacrificando pra tentar matar ele. Não ia ser muito bom, não. Não ia ficar tão legal. Eu gosto disso, de que a personagem, eu não lembro o nome da personagem, a personagem da Médium, né? É a Ela não Jazelle. morre no final, mas ela é o puro estereótipo do negro mágico. Eu fiquei meio, sabe? Tipo, ela é essa personagem assim que ela aparece pra avisar e tudo. E ela é uma médium e ela não é levada a sério pelos outros. Tipo, eu gosto do fato dela não morrer, sabe? Ela não morrer é uma coisa boa, porque eu não lembrava, né, quando eu fui reassistir se ela morria ou não. Não, eu também não. Nessa cena eu fiquei tensíssimo, inclusive. O cara, ela Mas morre, essa não cena é morre. muito legal, quando o Creeper passa reto por ela, assim. É muito da hora. Mas eu acho meio estranho, assim, sabe? É meio específico demais. Não, mas eu acho que ele vai propositalmente pra isso, né? Porque o Vitor Salvo, ele tinha, tanto pra esse quanto pro segundo, ele, tipo, a grande sacadinha dele é ficar subvertendo essa coisa dessas franquias clássicas, sabe? Então, do personagem negro, ele morrer direto, ele ser o Sim, primeiro a isso morrer. ele E eu acho que subverte, né? ela ser negra nesse contexto, assim, automaticamente você pronto, morreu, né? Tipo, ela é o estereótipo do negro mágico que chegou aí pra morrer. E aí, tipo, aí isso acaba não rolando, né? Então vai nessa coisa de subversão, assim. Isso é legal mesmo. E eu não lembrava. Eu não lembrava que Olhos Famintos 2 tinha um comentário racial tão fodido, assim. Tipo, como isso aconteceu, Uhum. sabe? Como isso aconteceu? E não só racial, né? De gênero Sim, de também. gênero. É uma coisa assim. Nossa, a gente vai chegar lá. Nossa, tem coisas a dizer sobre isso. Muito, muito foda. Mas esse final. Eu gosto do final. Eu gosto muito dessa coisa de se passar naquela delegacia. Toda a sequência é muito boa. Quando o policial vai nas celas e o Creeper, ele já tá lá dentro, sabe? É muito assustador. Que eu não lembro se ele tá comendo, ele tá arrancando alguma parte do corpo de algum cara, né? Pra ele poder se regenerar. É o pé dele que tinha sido A perna, atropelado assim, né? anteriormente. Essa cena é muito boa. Eu gosto muito de toda essa sequência da delegacia. Quando o Creeper tá com o Justin Long lá em cima. E tem aquela cena que a Trish fala, né? Ela implora pra ele, não leva ele, leva a mim. Ela literalmente quis ser a Final Girl ali, né? Mas, é muito trágico o final desse filme e... Nossa, uma das imagens mais emblemáticas da minha infância. É o Justin Long sem Nossa, olhos, é né? muito assustador, é muito macabro. Porque corta, assim, né? Aí, tipo, o Creeper aí começa a mostrar um lugar, assim, parece uma indústria abandonada, assim, uma fábrica abandonada. E tá tocando a musiquinha do Jeepers Creepers, que isso também me assustou muito quando eu era criança. Inclusive, essa maldita musiquinha. Nossa, e dá pra ouvir os gritos dele, né? Tipo, começa com os gritos Não. dele antes de Nossa, mostrar a música. esse é um dos finais mais macabros do terror, meu. Ele. E é muito interessante esse final, porque, de novo, dá para ver que o Creeper, ele é um ser inteligente, e muito inteligente, assim. Não que já não desse pra ver antes, mas é que nessa fábrica ele tá com várias, assim, sabe, coisa de química, uns bagulho assim, parece um laboratório que ele montou ali, a base nova dele. E é muito macabro. Quando mostra o Justin Long, assim, ele não tá sem os olhos, né? Ele tá com a... A parte de trás toda ele tá, cortada. tipo assim, você olha pro rosto dele e você vê atrás, porque não tem, assim, como se ele tivesse arrancado tudo ali. Nossa, é muito macabro. E eu gosto muito que Nossa, essa imagem do Justin Long volta no segundo, né, pra avisar a menina que é médium também, né, pra, tipo, avisar o que vem por aí. até o umbigo dele, né? Que é usado Sim, pra é fazer o verdade, shuriken lá. um umbigo.
Nossa, e você comentou o design do Creeper, assim, eu acho que o Olhos Famintos, ele é muito refinado, assim, em termos de tanto design de criatura, quanto fotografia, né, pelo menos os dois primeiros, mas eu gosto muito do design por dentro, assim, da igreja, sabe, aquela coisa de, tipo, ser um mural, que o próprio Justin Long fala, é como se ele tivesse tentado recriar a Capela Sistina só com cadáver, sabe, eu gosto muito, assim, e essa coisa dos corpos, eles colados e costurados, me lembra muito os designs eu vou chutar que a pronúncia é essa, do A.R. Ginder, que é o cara lá que fez o design do Alien, assim. Eu não sei como é que pronuncia, mas eu sei quem é. Nossa, meu. Ai, essa cena, meu, quando ele entra, quando ele cai, né, na verdade, quando ele cai na fossa lá e vê aquela caverna. Nossa, isso é arte, isso é cinema demais. E tem todos, e eu acho tão bonito que tem esse detalhe, né? Que não são os corpos decompostos das pessoas. O Creeper, ele deu um jeito de conservar os corpos. Então, aquela aparência de manequim, porque é um manequim, né? São bonecos, obviamente. Ela se justifica, sabe? Ela nem ia precisar, mas eu acho esse detalhe tão bonito de que ele achou uma forma de conservar os corpos ao longo, sei lá, das décadas, dos séculos. E eles têm aquela aparência, assim, de quase bonecos de cera. E é muito bonito, porque eles são brilhosos. Nossa, é lindo. É lindo demais. Quando ele encontra... Não, isso... Assim... Ai, meu, esse filme é tão cinema. Por que, Deus? Por quê? Quando ele encontra aquele casal de amigos que eles já tinham falado antes, né? Quando eles estavam na estrada, lembrando, nossa, foi por aqui que aquele casal sumiu aquela vez. E aí ele encontra o corpo dos dois. E eles estão, tipo, de mãos dadas. Eles estão... Eu não lembro, eu acho que eles estão de mãos dadas, né? E é lindo, assim, é lindo. É uma menina, assim, com cabelo enorme. E a cabeça dela foi costurada de volta. Então você vê que tem todo o cuidado da costura, né? É lindo. Nossa, essa cena é linda. E... o cara tá usando um anel. Só que ele não é um simples anel, uma aliança. É um anel bonito, assim, um anel vermelho. Não sei, é muito bonito. Tipo, esses dois corpos juntos, assim, sabe? Dois amantes mortos. Juntos, unidos pela eternidade, né? É uma obra de arte mesmo. É a Capela Sistina dos Infernos, que nem você falou. O Creeper também é artista. Sensacional. Ele podia ser qualquer serial killer de episódio de Hannibal aí, né? Não sei se você viu a série, mas, tipo, sempre retratava esse negócio de como serial killers matavam como trabalho de arte dele. Então tinha todo um cuidado plástico, assim, pra o retrato de como a pessoa foi morta, sabe? Eu não vi Hannibal, mas eu tô ligada, assim, nas coisas que tem aquelas imagens, aquelas montagens, assim, sinistras de... Enfim, eu sei o que você tá falando, eu só não vi ainda. Nossa, e eu acho tão sensacional, né? Tipo, eu comentei esse lado do Vitor Salva e os escândalos da Igreja Católica com pedofilia e tal, mas eu acho tão sensacional esse senso, tipo, dele estar dentro da igreja, sabe? Dar um ar tão mitológico pra ele, e eu acho que várias coisas do texto, assim, remete a uma mitologia própria, tipo, essa ideia de ele voltar a cada 23 primaveras durante 3 dias, sabe? Parece uma coisa tão de conto, assim, quando você escuta no filme, e depois quando a personagem fala... Cara, essa frase eu acho muito bonita, assim, ela nunca saiu da minha cabeça. Tipo, a gente matou ele e aí, ele já comeu tantos corações que talvez ele não possa morrer, sabe? Pô, é um detalhezinho de texto que eu acho tão poético do filme. Nossa, David, isso é lindo. Isso que eu tava pensando, isso só contribui. Talvez isso seja um dos motivos desse filme ter entrado tão bem na cabeça de quem era criança, assim, de quem era mais novo assistindo. Porque é essa coisa, essa ameaça. Eu lembro que eu tinha muito medo disso, essa coisa de que a cada 23 primaveras... Isso é muito um conto, né? Que nem você falou, um conto pra criança, assim. A cada 23 primaveras ele vem pra se alimentar. Nossa, isso é muito bonito. E isso pega muito no emocional, assim. Isso pega muito no mitológico mesmo, que nem você falou. Nossa, eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Ai, cara, é sensacional. E eu acho que, tipo assim, ainda nessa coisa de conto, né? Tipo, o filme tem vários flertes, assim, pra essa coisa mais moralista que os contos têm também, tipo... Porque são dois irmãos, né? E um, tipo, é todo bagunçado e desorganizado, que ele literalmente só vai pra casa pra levar a roupa pra mãe lavar e tal, e aí ele é punido no final, sabe? O policial, que ele é relaxado, ele tem a língua cortada. Então, tipo, essa coisa mais moralista que esses contos mais clássicos, tipo João e Maria, né? Eles tinham mesmo. Nossa, eu tava lembrando da cena no espantalho,
Quando eles chegam, eu acho isso, meu, esse filme tem tantas coisas legais, ele nem precisava ter, sabe? Só que ele tem. E quando eles chegam na casa daquela velha dos gatos, que ela tem, tipo, sei lá, no meio do nada, assim, ela tem um milharal e ela mora numa casa com uns 40 gatos, assim. E ela, não sei, ela não parece estar muito bem. É a velha dos Simpsons, né? Só que em live action. É, literalmente isso. E, nossa, aquela cena quando eles estão conversando, é porque eles chegam na casa da velha e eles falam: você precisa ajudar a gente, por favor, chama a polícia. E eles estão conversando assim, a velha não tá querendo ajudar eles, que ela tá cismada. E aí, quando ela fala: aquele ali não é o meu espantalho, meu. Esquece. Não, o melhor é que antes ela pergunta: tem mais alguém com vocês, crianças? Aí, tipo, volta pra mais do espantalho que você já tinha visto e o Creeper tá na frente, assim. Nossa, e eu gosto, tipo, isso leva a sequência lá que ele é atropelado, né? E é muito foda isso, porque tem esse retrato dele inumano, mas as soluções que os meninos tentam arrumar pra matar ele é, tipo, a mais humana possível, né? Tipo, vão passar por cima do carro dele e várias vezes. E é, de novo, essa coisa da Trish, ela meio que ela ser, tipo, a Final Girl reversa, né? Porque ela é muito ativa, assim, como ela trata o vilão com violência, porque, tipo, ela já atropela ele uma vez, aí ele já tá morto, aí, será que ele tá morto? Aí ela fala, eles nunca estão, e ela passa por cima dele mais umas 15 vezes, assim, só pra ter certeza. Eu gosto muito dessa cena, eu gosto muito, eu acho que é nesse momento, né, que ela atropela ele, e aí, eu não lembro, eu acho que é assim, e aí, tipo, você pensa, nossa, eles pensam, né, tipo, ele morreu agora, e aí, bom, o bicho tem asa. Ah, tem esse detalhe também, né? Eu até tinha esquecido disso. Ele voa. Ele simplesmente voa. Ele simplesmente tem, tipo, asas gigantescas de morcego, assim. E outra coisa que eu tava pensando, que me dava muito medo quando eu era criança, isso me dá muito medo no geral, assim. Praticamente todo assassino de filme de terror tem isso. Mas é que me pega muito essa ideia de ter uma coisa que é indestrutível. Tipo, de ter uma coisa tão maligna, tão desgraçada. E não adianta, não importa o que você fizer, ela não vai morrer. Isso me assusta demais. E eu ficava, mente de criança, né? Eu ficava pensando, nossa, meu, e se ele aparecesse aqui? E se ele fosse me pegar? Eu não ia ter o que fazer, sabe? Eu ficava pensando assim, não ia ter pra onde fugir. Eu acho isso muito assustador. Até hoje. Tipo, ele literaliza essa coisa que os slashers sempre tiveram, né, desde Halloween, que é essa coisa, tipo, do mal transcendental e tal, só que, sei lá, o Michael Myers, por exemplo, ele é um humano que ele encarnou esse mal, sabe? Tanto que eles apontam, várias vezes ele não é um homem e tal, mas ainda é, tipo, o ser humano Michael Myers, que matou durante a infância e tal. Só que o Creeper não, tipo, você olha pra ele, né, o filme ele trata boa parte disso como um mistério por muito tempo, é quase uma coisa meio o próprio filme do Spielberg mesmo, né, que, tipo, é o carro e a presença, só que aí depois que ele revela que o Creeper não é humano, ele tira o máximo disso, tipo, os meninos ficam em choque porque não é humano, e aí, tipo, o texto tem essa coisa poética que eu aumentei, né, aí ele já comeu tantos corações que eles não podem mais morrer, e aí vai o tempo todo, tipo, tirando essa noção de humanidade deles, vai ficando cada vez mais desesperado conforme o filme passa, porque, tipo, ele invade uma delegacia e ele consegue pegar eles dentro da delegacia, sabe, ele mata, tipo, os sinônimos de autoridade e poder no filme, eles, tipo, pula no carro da polícia e mata os dois de uma vez só, sabe? Ai, esse filme serviu, ele não, sei lá, não intencionalmente provavelmente, mas ele serviu anti-polícia, assim, porque os policiais são tão estúpidos, eles morrem assim que nem papel. Eu acho lindo isso, porque e eles são escrotos, né, tipo, eles não estão muito aí. Por isso que eu já comendo pauta, por isso que eu odeio o terceiro filme, porque, tipo, meu, eu lá quero saber do caralho, do xerife, do policial, sei lá quem que é esse cara, entendeu? Eu fiquei, entendeu? Ai, eu amo o final desse filme. Esse filme, muito emblemático na minha vida. Nossa, é até bonito que eu... Não sei, eu nunca imaginei que eu ia... Sei lá, agora eu imaginei, né? Porque eu participo de podcast, mas quando o David me chamou, eu fiquei, nossa, falar sobre Olhos Famintos. E, tipo, eu adoraria falar sobre esse filme, porque ele é muito, muito marcante, assim. Nossa, demais, cara. E só pra encerrar, né, sobre o design do Creeper, a gente vai pro segundo filme. Ele originalmente foi pensado, né, para ser feito pelo Lance James Henriksen, que pra quem não lembra é o Bishop de Aliens. E apesar de eu ter colocado essa referência do Aliens, durante muito tempo ele virou piada no Brasil como ator que tava sem dinheiro, porque no primeiro episódio de novela dos Mutantes, né, aquela da Record, tem um cientista gringo que é morto, né, pelos reptilianos, e ele faz o papel desse cientista. O pessoal, nossa, ele devia estar precisando pagar alguma conta.
época pra ter vindo pro Brasil. É sério, é ele. Gente, que doideira. É que eu nunca assisti. Eu tinha medo de mutantes quando era criança, eu não conseguia assistir. Caralho. Não, sério, eu tinha muito medo mesmo. Eu não lembro, eu não lembro se eu inventei isso. Mas eu lembro que eu fiquei traumatizada que tinha um episódio que envolvia lobisomem, eu acho. Eu não lembro. Ah, não, tinha Tinha, sim. né? Os primeiros episódios que tinham retrato de lobisomem era bem essa coisa, tipo, mais destruidora e tal. Nossa, Tanto que, não na primeira parte, né, que aí era, se levava um pouquinho mais a sério, mas na segunda, que já era uma coisa mais ridícula, assim, minha avó, ela tinha medo, assim, porque tinha escorpião gigante, aranha, e é uma coisa que minha avó nunca tancou, assim. Ah, eu apoio o legado de mutantes no Brasil. Eu gosto muito. Ai, cara, sensacional. Vamos pro segundo filme? Bora. Então, Olhos Famintos 2, ele foi lançado em 2003, né, 2 anos depois do primeiro, e ele, diferente do primeiro, ele resolveu se centrar num grupo de estudantes, né, trancados dentro de um ônibus. Originalmente, tipo, a ideia do filme era justamente trazer a Trish e a Giselle caçando, né, o Creeper e tal, porque ele se passa no último dia e, por consequência, logo em seguida, né, do primeiro filme. Isso, inclusive, veio de uma ideia do Salva, porque ele que estabeleceu essa regrinha, né, dos 23 anos, a cada 23 dias e tal, justamente para pensar que se fosse fazer qualquer sequência, teria que se passar no futuro, e por isso aumentar o orçamento do filme, nenhum estúdio ia querer. Mas aí o Coppola deu a brilhante ideia de fazer, é só fazer isso passando no mesmo período, né, só que em outro dia, e aí o filme é o que ela foi, né. Fora que a Dina Phillips, ela não topou voltar pra sequência, tá com outros planos, assim, pra carreira e tal, tanto que depois foi reformulado, né, pra ser o Ray Weasley, que é o Jack Target, que pra quem não lembra é o pai da Laura Palmer de Twin Peaks aí, que é um grande daddy, né, dos filmes de terror. O pai da Laura Palmer, aquele ator que parece o Bolsonaro, eles têm a mesma energia, assim. Sabe, aquele cara lá, o do Jurassic Park, porque é muito engraçado. Porque esse cara, o que parece o Bolsonaro, ele tá em tanto filme de horror. Ele tá É o cara do Enigma do Horizonte, né? ele tá no eu não sei como é que pronuncia, se é Possession, aquele filme lá da Isabelle Adjani maluca, tipo, meu, o ator Bolsonaro é um horror boy, eu acho isso muito legal. Horror boy. Cara, eu lembro muito forte dele no evento Horizon, porque, tipo, ele começa, né, sendo a figura, tipo, o Sam Neill, né, que é esse ator que parece o Bolsonaro. Só pro pessoal não confundir com o Mads Mikkelsen, que é outro ator aí, que parece o Bolsonaro. O Mads Mikkelsen parece o Bolsonaro? Repara depois, dá uma reparada de lado. David, o Mads Mikkelsen é um tom, o Pitel vai parecer a... Ele mas tá, ele tem um design de cabelo igual, é o branco do queixinho pequeno. Não consigo ver, tipo, de verdade, assim, não consigo ver semelhança. Talvez quando o Mads Mikkelsen ficar mais velho, se ele não cuidar da pele dele, ele ficar parecendo uma linguiça que nem o Bolsonaro, quem sabe? Ai, cara. Mas, sim, né, tipo, tanto o Ray Weasley quanto o Sam Neill, eles têm essa presença, assim. E pro segundo filme, a gente também contou com o retorno, né, do Jonathan Brick como The Creeper e tal. E, cara, como esse cara, tipo, ele encarnou bem, né? Tipo, no primeiro ele já conseguia ser essa presença austera, assim, tipo, mesmo justamente aparecendo pouco, né, só como figura. E aí no segundo, que ele é essa coisa que é mais explícita e animalesca, porque a gente já viu no primeiro filme, cara, ele dá um show, né? Você falou aí, a gente falou mais cedo da cena que ele lambe o vidro, mas, tipo, toda a interação dele, assim, com qualquer membro do elenco é muito Ele foda. tava vivendo o momento da vida dele, no segundo filme. E eu amo isso, que o segundo, ele é a continuação de filme de terror perfeita, porque ele pega tudo de bom que tem no primeiro e ele eleva a última potência, assim. Então, se no primeiro era um casal de irmãos, no segundo é um ônibus lotado de adolescente. E se no primeiro, o Creeper, né, que nem você falou, é o primeiro filme, assim, eles não economizam, sabe? O Creeper, ele aparece bastante, só que tem essa construção, né, que é, assim... dele mais como uma figura, tem né? que ter, porque é o que constrói essa mitologia também, assim, de você ficar, né, querendo saber o que é, você querer ver o que é. No segundo, é que nem você disse, o pessoal já sabe, entendeu? O pessoal já viu o Creeper. Então eles põem o pau na mesa, assim, e ele aparece tanto, e, todas as aparições dele são tão icônicas, aquele começo no milharal, aquilo lá é aterrorizante. Porque essa ideia do espantalho que já tem no primeiro é tão assustadora. E, eles colocam a criança. Mexer com criança não pode, mas... Pô, essa cena é muito foda, meu. Esse filme é a sequência perfeita, assim. Não, e eu acho, inclusive, que o segundo filme,
ele tem essa coisa, né, dele, tipo, expandir em termos de gore, em termos de personagem também, né, e de mundinho, assim, que a gente até entende um pouquinho mais do Creeper, mas eu acho que ele é um filme muito bonito, assim, tipo, esteticamente. Ele é Tem lindo, essas partes do ele é milharal, lindo. assim, que são essa coisa meio comercial de margarina, com o trabalho de luz mal bem feito, assim, tipo, dando aquela luz de pôr do sol no contorno de cabelo das pessoas, mas também tem vários usos muito fodas de luz, sabe? Tipo, quando os meninos estão no ônibus, assim, e aí vem uma luz de cada janela e tal. Ou quando o próprio Sanil, ele tá ouvindo rádio e aí, tipo, tem só a figurinha dele no escuro e a luz do rádio piscando sobre ele, sabe? Gostei muito do trabalho de luz, assim, nesse filme. Achei que é muito foda. Esse filme é bonito, tão bonito. Ele é essa carinha de filme dos anos 2000, assim, sabe? Esse filme amarelado. Eu não sei, eu não entendo muito dessas coisas de fotografia, assim, mas é muito esse tipo de filme, sabe? E é muito bonito. Esse filme é lindo. Tem aquela cena que até quando eu fui postar os prints do filme no Twitter, foi uma das cenas que eu escolhi, que é uma cena que a menina, que é a médium, ela tá deitada no vidro do ônibus, e eu não sei se tem uma imagem sobreposta ali, mas tipo, ou se é só o reflexo. É É só só o o reflexo do reflexo, né? milharal. E tá o reflexo do milharal no vidro, assim, tipo, não sei se é o pôr do sol. É o pôr do sol mesmo, né? E é É. lindo, nossa, é lindo, lindo, lindo. Essa cena é muito bonita, assim, sabe? Esse shot, assim. Uhum. Muito bonito. Não, e tipo, em vários momentos também, tipo, o momento que todo mundo usa, né, sempre que vai falar de Olhos Famintos, que é aquela cena do carro do Jack chegando, assim, e fazendo a luz contra o Creeper, e a gente vê só as asas dele abertas, assim, tipo, é Ai, um uso mano. foda, assim, tipo, pra construir ele enquanto figura só usando a luz, sabe? Eu acho muito bonito mesmo. Não, esse filme é muito bem dirigido. Inclusive, esse filme, eu não sei, eu acho ele melhor que o primeiro ainda. Não sei dizer melhor, mas é que quando eu assisti o segundo, eu reassisti, fiquei tão obcecada. Falei, cara, como é possível um filme desse ter sido feito? Porque ele é perfeito, assim, ele é redondinho, ele é um trabalho muito inspirado. É um filme muito inspirado. Do jeito que, não sei, é difícil pensar, assim, porque em um exemplo que pareça com esse, assim, porque ele assume muito essa identidade, sabe? Essa coisa do deserto, dos Estados Unidos. Ele só eleva tudo à última potência, assim, porque o filme é todo amarelado. Essa angústia de eles. Se o medo da estrada já foi explorado no primeiro, agora eles estão, né? Porque o que acontece é que o Creeper, ele joga lá o. Como é que você falou, David? O negócio do Naruto lá, o. O Shuriken? Ele joga a shuriken dele lá de ossos e pele humana, né? Que tem o umbigo do coitado do. Qual que é o nome do menino mesmo? O ator? Long, O Justin Justin Long. Long. E, meu, é uma agonia, porque eles viram. Eles acabam se tornando ali uma presa, né? O ônibus inteiro, assim, é um banquete pro Creeper. Nossa, dá muito desespero. Tanto que no set, né, o Vitor Salva chamava o ônibus de lancheira do Creeper, assim. É verdade, eu não sabia. Eu não sabia nada dessas coisas, eu não sabia nada dos bastidores, assim. A proposta desse filme é muito legal. E eu acho que, tipo assim, ele consegue fazer muito bem as duas coisas, porque, tipo, ele tem essa coisa, né, do filme adolescente que, surpreendentemente, né, muito progressista pra época, ele consegue fazer não só a discussão racial, mas discussão de gênero, ao mesmo tempo que ele consegue lidar com esse lado mais melodramático, clássico do cinema americano, assim, do pai que perdeu o filho e ele tá nessa Ah, isso é busca lindo. por vingança e Isso é tal. lindo. Nossa, eu gosto muito, assim, do trabalho do... Deixa eu pegar o nome do ator aqui pra mim não errar. Do Ray Wise, assim, como pai, porque, tipo, tem essa coisa que eu comentei do uso da luz, né? E eu gosto muito, tipo, de como a fotografia enfatiza o tempo todo, assim, as expressões dele, sabe? E aí, tipo, mesmo ele sendo um cara que você percebe que ele não quer, tipo, demonstrar, assim, grandes expressões de tristeza e tal, você vê que ele ficou incomodado de verdade, assim, com o que aconteceu com o filho dele. E a própria Nossa, sequência mesmo, que sim. eles aparecem no milharal, ela é do caralho, assim, tipo... Nossa, é muito triste. Esse ator, ele é muito expressivo. Nesse filme, ele. Meu, é o tipo de coisa que. É o tipo de atuação que só um ator veterano consegue entregar, sabe? Porque ele entrega muito com pouca coisa. Tipo, o personagem tem poucas falas. Ele, assim. O Creeper levou o filho dele e ele vai pegar o filho dele de volta. É simples e direto, assim. Só que ele tem, que nem você falou, ele tem uma carga dramática tão grande.
Ai, nossa, é tipo, meu, é de cortar o coração aquele começo quando o menino some. E é muito. Eu fiquei muito surpresa que o filme mostra o Creeper levando. Porque eu não lembrava disso, né? Mas ele mostra. Tipo, Uhum. o Creeper pega o menino e ele sai voando na frente do pai e na frente do irmão mais velho. Tanto que é aí que eles vão ver, né? Que é uma criatura, assim, senão não ia ter filme. Mas é que eu não lembrava. Porque ele já vê ali, entendeu? E é muito triste, assim. Ai, é lindo, isso é lindo, meu. É tão bonito, tipo. Essa coisa que você falou do pai indo atrás do filho. Nossa, é bonito demais. E a grande inspiração pra ele foi o protagonista de Moby Dick, né? Que, tipo, ele tá caçando a baleia. E aí, tanto que ele usa muito o arpão, né? Que é O essa arpão. iconografia aí de Moby Dick e tal. E é foda porque, enquanto, tipo, no Moby Dick tem essa coisa, né? De ser essa figura maior, que faz o homem enlouquecer e tal. Aqui, essa coisa mais poderosa não é nem o Creeper, né? É a perda. Porque, tipo, tudo que desestabiliza o pai não é nem ter o contato com a criatura, mas o fato dele ter perdido o filho dele. E a gente elogiou que, como o Salva, ele trabalha bem no primeiro filme, essa dinâmica de irmãos, eu acho que aqui ele replica aquilo em poucos minutos, sabe? Porque, tipo, tem essa coisa dos irmãos estarem falando, aí o pai dele fala, não, você fez isso, ele, não, foi o cara, aí eles ficam se provocando, um xingando o outro, até o momento que dá ruim quando o Creeper aparece, assim, no milharal, sabe? Nossa, eu acho tão foda, assim, tipo, o milharal é essa coisa super amarelada, né? Essa coisa que eu comentei, Nossa. quase um comercial de manteiga, em que tudo é super saturado e o Creeper é só essa forma escura, assim, sabe? O menino é loiro ainda, né? Então, tipo, dá esse contraste Nossa. maior. Porra, é muito foda, cara. Não, não é. Meu, esse milharal, quando ele filma, não é nem amarelo, ele é laranja. Ele chega a ficar laranja, assim. É uma coisa. Nossa, é lindo, lindo. E eu não sei se eu tô ficando maluca, mas não, acho que é assim, né? Porque a tensão da cena também é porque tem vários espantalhos. Não é Uhum. uma coisa assim? Tem vários espantalhos, só que você meio que. Você, né, que já viu, você já sabe o que tá pegando. Você consegue identificar qual que é o Creeper, só que o menino não consegue, só que ele tá vendo que, entendeu? Aquele espantalho ali tá meio estranho. E isso é muito assustador. Não, eu acho isso muito foda, porque, tipo assim, desde o primeiro tem essa relação do Creeper com os animais, né? Tipo, tem os gatos que ficam estranhando quando ele tá perto, os pássaros sempre aparecem, e aí, tipo, tem esse negócio do espantalho com o pássaro em cima do espantalho, né? Que é uma coisa super de contradição, assim. E aí, quando você percebe que o espantalho é o Creeper, que é quando o menino percebe também, ele tá arrumando o espantalho, aí o rosto do espantalho tá virado pra ele, aí ele olha, e aí o Creeper dá aquela viradinha de rosto pra fingir que é um espantalho. Nossa, Nossa, não. cara, é muito foda. Ué, os corvos, eles acompanham ele, né? O primeiro filme, aquela igreja abandonada, ela é cheia de corvos, assim, eles rendem alguns sustos, inclusive. Mas, nossa, meu, deu um medinho, essa cena é medonha, essa cena é muito assustadora. Eu tenho muito medo, assim, dessa figura do espantalho. Tanto que aquele conto do Junjito, dos espantalhos, é tipo um dos meus contos favoritos dele, que eu li aquilo e fiquei, caralho. Espantalho é tipo a coisa mais assustadora que o homem já inventou, sabe? Que ideia, tipo, é uma ideia útil, né? Mas é uma coisa muito macabra por si só, assim, a ideia de você ter uma figura em formato de homem, assim, pendurado pelos braços, assim, super macabro. Eu acho que isso rola muito porque o espantalho acaba batendo nessa coisa do Vale da Estranheza, né? Porque é literalmente essa coisa que você reconhece como uma figura humana, mas ela não é humana, sabe? E aí você fica naquilo de, nossa, tá tentando replicar, mas não é bem humano, e aí você fica estranhando, assim. É uma ideia muito macabra, porque você sabe que o espantalho ele é uma coisa sem vida. Só que por ele ter um formato de humano, é como se você mesmo colocasse uma expectativa de que aquilo ali vai se mexer, entendeu? Tipo, aquele espantalho ali, sabe? Você fica. É quase como se você conseguisse atribuir vida pra ele, de tão sem vida que ele é, que você fica agoniado, assim. Nossa, é um conceito muito assustador. Nossa, e sabe uma coisa que a gente não comentou, mas que eu acho perfeito, assim, tanto no primeiro quanto no segundo filme, é o ritmo. Porque eu acho que ele consegue espaçar as informações, tipo, mesmo no primeiro ato, por exemplo, não tendo tanta ação, assim, igual tem nos outros, eu nunca acho que eles ficam cansativos, sabe? A primeira parte do primeiro, que é só os irmãos na estrada, até eles serem abordados pelo caminhão, eu acho do caralho, assim. E nesse também, eu juro pra você, cara, que eu pisquei e tinha passado 30 minutos, assim, com o Creeper pegando o treinador, sabe? Você não percebe a meia hora passando, até porque ele intercala, né? O arco do pai com o pessoal da escola, assim, mas é muito dinâmico. Nossa, é aquele filme que você não quer que ele acabe. Porque tudo que ele mostra, os dois, né? Tudo que ele mostra, assim, é tudo muito bom. É a contagem de. Ele sabe contar
uma história da melhor forma possível. E ainda mais tem esse desafio, né, de intercalar essas duas narrativas que no segundo filme poderia ficar maçante, né, principalmente o lado do pai. Poderia ser um momento, assim, que te tira da narrativa, sabe? Quando o filme, ele quer intercalar, assim, muita coisa e acaba não funcionando de um lado. Mas é que funciona, porque ele consegue construir esses dois pilares narrativos muito bem. E os adolescentes também, né? Eles são muito bem escritos, eles são muito legais, assim. Tipo, eles são adolescentes estereotipados porque eles têm que ser. Só que eles são muito carismáticos, sabe? Você pensa... É aquele retrato do adolescente americano, assim, do estereótipo que a gente tem. Eu acho isso muito legal. Muito da hora, assim. E eu acho que, tipo assim, mesmo dentro do estereótipo, né, tem essa coisa do valentão, por exemplo, ficar provocando o nerd, mas não cai nesse negócio, de o valentão vai bater no nerd, sabe? Eu acho que, tipo, ele dá essas pinceladas por isso. E uma coisa que eu acho que ele faz muito bem é como ele tá lidando com esses personagens em um ambiente fechado, ele consegue lidar muito bem com essas tensões dele, sabe? Pegar essa coisa, esse personagem vai ser desse jeito porque ele é um atleta, sabe? E aí, tipo, brincar com como você imagina isso. E aí, tanto que é mó choque, assim, quando o cara... eu esqueci o nome do personagem, mas é quando o cara tá sendo racista, né, com o menino negro e vai dar aquela comida de rabo nele, quase bate nele, assim. Até pelo uso da fotografia dele, que eu acho muito foda, assim, tipo, tanto nos momentos que eles usam mais plano aberto dentro do ônibus, né, e consegue, tipo, fazer todo um exercício foda, assim, de mise-en-scène, de nunca sobrar um espaço vazio, quanto quando ele usa, tipo, em planos mais fechados, assim, nesse momento de discussão. Nossa, essa parte que o cara vai bater no moleque que é racista e ele não bate, eu acho muito foda, sabe? Tipo, ficar cortando só de big close-up pra big close-up, aproximando cada vez mais e o rosto dos personagens suando, assim, de tensão. Porra, é muito foda. Nossa, essa cena... Cara, eu não lembrava. Porque, assim, a minha mãe, quando eu assisti com ela, né? Porque minha mãe, ela viu esse filme de tabela várias vezes. Porque meu pai via, revia. E aí minha mãe falou, bem que eu lembrava mesmo que tinha alguma coisa sobre racismo. Porque quando eu comecei a ver o 2, eu falei, pra onde você vai com esse comentário? Eu fiquei, o que você está tentando dizer com isso? Só que quando chega essa cena, que o menino negro, isso é muito bem construído, sabe? É um comentário muito competente, porque o filme inteiro, né, você tem esse personagem que é esse menino, assim, branco, loiro, ele é um dos maiores ali do time. É futebol americano ou é basquete? É futebol americano, né? Acho que é basquete. É basquete. Tanto que ele até, o filho da... Cara, desculpa te cortar, mas eu acho que esse filme tá tão à frente do seu tempo, porque, tipo, literalmente tem um personagem branco que quer ser visto como uma minoria vitimizada. Ele acha que eu tenho a cor errada pra estar nesse time. Isso que eu ia falar, porque ele tá putinho da vida, ele tá, tipo, no fundo do ônibus, assim, todo quieto. Aí por isso que eu fiquei cismada com o filme, eu fiquei, Porque tem essa cena que ele fala, eu acho que eu nasci com a cor errada pra jogar esse tipo de esporte. Eu olhei assim e falei, oi? Só que aí, tipo assim, o filme é muito sutil no comentário dele. E eu admiro muito isso, porque isso é uma coisa que vai se perdendo, especialmente hoje em dia. Porque quando um diretor, ele quer abordar questões de racismo, assim, esse tipo de questão social, eles fazem da forma menos sutil possível, sabe? Da forma mais óbvia e mais direta possível. Só que esse filme é uma construção que você vê, você vê que aquele moleque é que nem... E é o que o personagem negro fala, o menino. Ele fala assim, por que eu tenho a impressão de que você quer dizer alguma coisa a mais quando você fica me chamando de mano? Que ele tá fazendo uma referência, né? Tipo, ele tá falando, por que eu acho que parece que você quer me chamar com a N-word? Porque ele quer, e o filme constrói isso muito bem, porque aquele moleque, ele tá se coçando. Ele tá se coçando pra falar uma injúria pra esse moleque, entendeu? E nesse momento que ele confronta ele, é muito foda, porque aí o destaque, que nem você falou, David, o destaque é pro menino. Tanto que acho que até a câmera até filma, né? Porque o menino branco, ele tá mais abaixo, assim. Eu não lembro se é verdade, mas na minha cabeça ele até filma o menino negro, porque ele tá numa posição acima dele, assim. Sim, ele é tá isso mesmo. Tipo, ele derrubou o menino branco e aí ele tá na direita e ele tá falando com ele de cima pra baixo, assim. Nossa, isso é muito foda. Porque a cena tá dando destaque completamente pra ele. E todo mundo no ônibus fica do lado dele, sabe? Porque eles também sabem. Eu acho isso um comentário muito,
essa cena, assim, me pegou muito de surpresa, sabe? Eu não imaginava que esse filme ia ter um comentário tão interessante sobre racismo. E eu acho que, assim, o filme de terror que brinca com essa coisa de, tipo, ter que lidar com o espaço único, né, sempre vai esbarrar em várias coisas, né, tipo, essa questão de, a gente deveria expulsar X pessoas pra sobreviver e tal, mas eu acho que o filme, ele contorna bem isso, assim, tipo, ao ponto de que não vira um clichê dentro dele, sabe? Tipo, ele usa bem essa coisa do espaço fechado e de criar a atenção do grupo a partir deles estarem no espaço fechado. Nossa, a cena que eles atravessam a asa lá do Creeper, né, porque a menina dá um arpada na cabeça dele, ele arranca metade da cabeça fora. Eu acho muito foda. Isso é muito legal, porque, como você falou, eles não se apoiam só nessa coisa de, vai ter um personagem que vai querer dividir todo mundo, que vai falar, você que, né, porque é isso que o menino faz ali, só que ele coloca isso no momento decisivo do filme, que é quando ele já explorou outras dinâmicas, assim, sabe, outros conflitos. E aí, quando chega nisso, é meio que aquele momento que eu acho que eles meio que vão ter que sair do ônibus, sabe, pra trama ir pra frente. E é um momento perfeito, assim, porque aí o moleque, o nazistinha lá, ele começa a falar, não, porque o Creeper não olhou pra todo mundo. O Creeper olhou pra você e pra você. E ele lambeu o vidro quando viu você. Então, só que aí alguém fala, mas ele também olhou pra você. E aí, você vai fazer o que com isso? Eu acho muito legal, assim, ele... Nossa, é muito tenso. É muito tenso. Esse filme, ele passa muito rápido. Ele é muito... Ele é assim, de você ficar roendo os dentes. Não, roendo os dentes não. Roendo as unhas. Porque ele é muito tenso, ele é muito claustrofóbico. Eu tinha muito medo dessa claustrofobia quando eu era mais nova, assim, quando eu era criança, quando eu assisti, porque... Porque eu não sei se você sente isso também, David, mas eu tenho a impressão de que o ônibus, às vezes, pra mim, ele dava uma sensação de segurança, tipo, Sim. Óbvio, né? Porque eles estão ali dentro, teoricamente eles estão seguros. Só que, eles vão ficando cada vez menos seguros, porque o Creeper, ele vai penetrando naquilo ali cada vez mais. E é muito agoniante, porque eles vão perdendo cada vez mais esse espaço seguro. E aí o espaço seguro, de repente, não é seguro mais. Tanto que eles começam a cogitar, né? Ir pra outro lugar, assim, e procurar abrigo. Sim, o personagem até fala isso. A gente achou que ele tava querendo entrar, né? Por aqui são espaços fechados, mas na verdade eles não queriam que a gente saísse, né? E vai de novo nessa coisa de ser a lancheira dele, né? Tipo, ele só vai prendendo cada vez mais os meninos. E é muito legal, tipo, o quanto o ônibus passa dessa coisa segura, né? De a primeira impressão, de, tipo, os meninos estão lá e aquilo lá é a casa deles, né, por ser uma extensão da escola e tal, a essa coisa, tipo, claustrofóbica mesmo, com ele sacudindo o ônibus, sabe? O ônibus vira meio que o brinquedinho, assim, dele, e aí vai ficando cada vez pior pra você enquanto espectador, vai ser, caralho, mano, sai daí. Mas se sair, eles vão ser mortos também, né, porque é uma criatura alada que voa. Eu lembro quando eu era pequena, eu assistia, assim, e eu ficava pensando em estratégias, né, eu ficava, não, eu ia ficar quietinha dentro do ônibus, embaixo do banco, assim, ele não ia me ver. Eu ia ficar quietinha ali, assim, nossa. Esse filme brinca muito com esses imaginários, assim, dessas situações absurdas de medo, de terror quando você é criança. Aí eu amo o ator, o Ray Wise, vindo completamente Rambo pra cima do Creeper depois. Outra coisa, inclusive, né, que é mais ou menos por esses momentos, quando o filme começa a explorar mais, eu amo o uso de CGI desse filme. É tão bonito, tipo aqueles shots que o Creeper tá voando e, tipo, o céu tá todo estrelado, né? Tem aquela lua. Cara, é lindo. Nossa, eu amo o uso de CGI desse filme, assim. É muito bem feito. Só que, tipo assim, é óbvio que ele vai ficar datado, sabe? Porque CGI sempre fica datado, só que ele é feito de uma forma... Ele é feito de uma forma boa. De uma forma que, sei lá, tem gente que se incomoda com CGI... Sei lá, procura uma vida, sabe? Procura uma vida. Mas eu gosto muito, assim, desses shots aéreos do Creeper quando ele tá voando, assim, pela paisagem noturna. Nossa, é muito bonito, é muito bem feito. Eu acho, inclusive, que, tipo, esse CGI do começo dos anos 2000, talvez hoje em dia, né, tipo, a galera mais dos nossos interesses, terror, essas coisas assim, olha com uma nostalgia maior. E eu sinto que, tipo, esses filmes do Robert Rodrigues, por exemplo, são outros, tipo assim, você olha esse CGI, eles têm essa coisa mais falsa, né, igual rola no Olhos Famintos, mas, sei lá, parece que é uma falsidade proposital, tipo, parece que ele realmente
realmente estava interessado em usar aquela falsidade pra complementar o negócio do cenário. Tanto que tem várias cenas, tipo assim, é só o buraco do ônibus, né? E aí o personagem tá olhando e é aquele monte de estrelas, assim, sabe? É tipo um mundinho tão à parte que não tem como você tirar os olhos quando você tá vendo. Quem que é Robert Rodrigues mesmo? Eu esqueci. É o Que cara dos ele Pequenos fez. Espiões, essas coisas. Eu acho muito bonito. Aquele momento, né, que a gente tinha comentado. Que você tinha falado de quando a menina consegue furar. Eu não lembro bem como é que acontece, mas ela consegue furar o Creeper com aquele bastão. Ah, ele pega o nerd, ele faz um buraco e pega o nerd, né, tentando levantar ele pela cabeça. Aí os alunos estão tentando puxar ele pra baixo, a menina pega a lança, né, porque é uma equipe de atletismo, ela enfia na cabeça dele, assim, o bate-staca. Eu não sei se é antes ou se é depois, né? Porque ela consegue tipo, perfurar a cabeça dele ou alguma coisa assim, né? Uhum. Ela fura e aí, tipo, ele não consegue tirar, só puxando, aí ele arranca um pedaço da cabeça, assim, puxando. Isso. Nossa. E eu tava pensando, né, nesse momento depois, quando ele consegue, eu não lembro quem que ele pega, se ele pega um garoto, acho que é um garoto, né? Tipo, ele pega a cabeça do menino e ele, tipo, eu não lembro como é que é direito, tipo, a construção da cena, mas ele meio que devora. O próprio rosto dele devora o rosto do menino, assim. É como se uma cabeça substituísse a outra, né? Porque ele tem. Geralmente isso que rola, tipo, o menino, ele tá. Todo mundo tá passando por baixo da asa, né? Aí um dos meninos que ia ser vítima dele, não, isso aqui parece papel higiênico molhado. Aí a asa É um gruda nele ponto. e suga a Meu. cabeça dele, assim. É esse menino mesmo. Nossa, essa cena é muito boa, inclusive, porque ele tá, né, nocauteado em cima do ônibus, aí os moleques começam a falar, passa pra cá, né? E a asa dele no meio do ônibus. E aquela asa de morcego agarra ele assim e pega. Nossa, essa cena é muito boa. Mas eu gosto muito quando ele absorve a cabeça do menino. E aí eu não lembro, tem alguma coisa engraçada que ele faz nessa cena, não sei se ele dá uma chacoalhadinha na cabeça, assim, e aí, tipo, quando muda, tá. Eu acho que ele até olha pra câmera nessa cena. É que eu não lembro, não sei se eu tô chapando. Não, ele olha mesmo, porque, tipo assim, tem uma menina que ela tá olhando ele pelo buraco, né? E aí ele olha pra menina, mas a impressão que você tem é que ele quebrou a quarta Porque ele parede, tá porque ele dá olhando uma pra olhadinha pra câmera. câmera. É uma coisa bem. É uma coisa bem ficção científica, assim, tipo, essa coisa dele ir absorvendo a cabeça do menino pra ele mesmo, assim. É muito legal. Nossa, e é legal, tipo, meio que rola um processo gradual de mudança. E, cara, eu adoro o CGI nesse filme, assim. Aí o CGI transforma o rosto do menino nele, mas no começo, tipo, quando o menino, a cabeça dele entra, parece que é a cabeça do menino mesmo, que o menino ainda tava consciente, né? Que ele dá meio que como se ele estivesse se afogando, assim. E aí depois se transforma no Creeper. Eu acho muito foda também. Até a coisinha que fica na cabeça dele, né? Que de vez em quando se abre, quando ele grita e tal. Parece muito, você falou de ficção científica, parece o facehugger do Alien, né? Sim, eu acho que eu tô pensando muito em Alien. Tanto que eu tinha falado no começo, né? No Olhos Famintos 2, eles investem muito nessa aparência bem Alien mesmo. É bem parecido, assim, porque o Alien, ele tem aquela carapaça gosmenta, assim, sabe? Meio insetoide, meio réptil. E o Creeper, ele tem muito disso, assim. No primeiro Olhos Famintos, ele parece estar mais desidratado, sabe? Como se ele estivesse realmente no deserto, assim. Aí no segundo, ele tá meio molhado, meio anfíbio, eu não sei explicar. Ele brilha, sabe? Na luz da noite, assim, ele brilha. A pele dele brilha uma gosma, assim. Nossa, eu acho que você disse muito bem aí que no primeiro ele parece estar desidratado, que realmente ele tem essa aparência que é mais seca, né? Tipo, tirando, acho que a cena do final. Tanto que quando, não sei se você lembra, mas ele agarra na maçaneta do carro e o pessoal recolhe a digital. E aí, tipo, a digital dele que fica são pedaços de pele que são bem sequinhos, assim, né? O pessoal até fala, isso aí é resíduo de pele morta quando pegam a digital dele. Nossa, é verdade. Me chamou muito a atenção, assim, que tem eu não vou dizer que é um trabalho mais complexo de maquiagem, não necessariamente, mas é porque o Creeper, ele aparece muito mais no segundo filme, e eles conseguem expandir ainda mais a mitologia do personagem e essas coisas, essas coisinhas que ele tem, esse negócio dele escolher as pessoas, essa coisa de ele, né, que tem no primeiro filme já, mas que aqui também é muito bem explorado, de que se ele perde uma parte do corpo, ele vai comer aquela parte pra poder repor. Isso é muito legal.
Uhum. Nossa, eu acho, inclusive, pensando num paralelo assim desses monstros clássicos, o Creeper ele é bem uma mistura de Freddy Krueger com Predador, né? Se a gente parar pra pensar, porque ele tem essa coisa, principalmente no segundo filme, Isso! mais jocosa, assim, mas tipo, ele tem todo um sistema de caça que lembra muito o Predador. Nossa, é verdade, David, é super o predador. Essa coisa de selecionar, assim. É que o Creeper, ele não tem um critério muito bem definido, sabe? Não é que, tipo, não é necessariamente, não é o mais forte que nem é o predador. Ele, sei lá, dá na A telha, impressão né? que dá é que é sempre, tipo, sei lá, a figura mais. Não sei, eu não vou dizer mais fraca, mas, tipo, é sempre são figuras mais sensíveis, assim, tipo, do grupo, sabe? Quando ele pega, por exemplo, o Justin Long, dentre ele e a irmã, o Justin Long que era o cara, tipo, mais mole, por assim É, dizer, né? aham. Depois, quando ele faz a mesma coisa lá com a língua do policial e tal, você percebe que o policial era mais essa figura. No filme, ele escolhe o nerd, ele escolhe o cara que se sente inseguro em relação aos jogadores negros, né? O cara é racista, né? Eu não vou dar volta. O personagem é literalmente isso. O personagem racista. Então, tipo, são esses. E até o menino negro, assim, tipo, ele não é um personagem fraco, né? Mas você vê que, tipo, ele tem as inseguranças dele internas, assim. É quase como se ele se alimentasse desse medo. Não sei, não é exatamente ele se alimentar do medo que nem tem em outros filmes, sabe? Essa coisa de ele pode farejar o seu medo. Então, não tem interpretação melhor do que o interesse sexual. Isso é bizarro, porque ele não escolhe nenhuma menina. Tipo assim, tem poucas meninas no ônibus, mas eu acho que ele não escolhe nenhuma, né? Não, eu acho que ele chega a matar uma menina assim do ônibus, mas tipo, ele Ele explicitamente mata, não escolhe, né? E aí, mas tipo, ele. esse que é o foda, né? Porque tem esse lado de, tipo assim, do filme ele tá sendo disruptivo dentro do gênero, né? De, tipo, subverter essa lógica de, olha só, não vão ser personagens femininas que vão ficar morrendo o tempo todo. Mas, dado o histórico do diretor, né? Aquela história que a gente comentou mais cedo. Nossa, isso ganha camadas muito além no segundo filme. Nossa, eu nunca mais vou ver aquela cena do. Quando ele faz a escolha da mesma forma, porque é literalmente isso. Ele escolhe os meninos que ele mais quer de uma forma extremamente sugestiva e sexual. Não, e até isso que eu falei, né, dele escolher as pessoas mais sensíveis pode muito ser lido como uma prática predatória sexual, né, tipo de só pegar as pessoas que É, são mais emocionalmente instáveis, o assim. grooming, né? Acho que é grooming que chama isso. Que é quando você se aproveita, né? Tipo, você manipula emocionalmente, assim, a pessoa mais nova. Numa situação de uma relação de poder, assim, aí você vai manipulando ela. Até ela meio que tipo, confiar em você, né? No abusador, no caso. É isso mesmo, acabei de conferir aqui, é grooming mesmo. Caralho, cara, que desgraça. Mas muito bom Olhos Famintos, tá, gente? Independente disso, é que a gente fica chocado, assim, pensando nesse lado externo do filme, porque não tem como não pensar e não levar em conta, né? Porque é um filme que é feito por um diretor pedófilo, a gente tá tendo N leitura sexual, mas isso, tipo, também não estraga o filme pra gente, assim, tipo, nossa, a gente nunca mais vou ver Olhos Famintos na minha vida. Não estraga mesmo. Eu tava pensando sobre isso, só não tem nada a ver. Tem mais ou menos, né? É que eu tava pra assistir aquela trilogia do Vômito Gore, sabe? Do Lucifer Valentine. Aquele cara lá que faz os filmes de fetiche, etc. E eu descobri, sei lá, não é uma grande descoberta, talvez seja meio óbvio. Não por causa dos tipos de filme que ele faz, né? Mas é porque essa trilogia de filmes dele é basicamente, tipo, meninas que são dependentes químicas que ele filma, assim, em situações gore, de vômito, etc. E eu tava vendo que essas meninas, elas foram vítimas de abuso da parte dele, porque ele se aproveitava da situação delas de dependentes químicas pra poder fazer o filme, pra poder abusar, eu acho que eu não lembro, mas provavelmente abusar sexualmente delas também. E o pessoal tava falando, tipo, gente, não fiquem dando. E isso que é foda, porque, por exemplo,
esse negócio de não dar palco, ele não funciona pra Olhos Famintos, porque é um filme super famoso, Uhum. sabe? Tipo, meio que todo mundo já viu, sabe? Todo mundo conhece Olhos Famintos. Não tem Ele é um essa de, fenômeno a gente tá dando cultural ao palco. ponto de que não dá pra ignorar ele e não tem como, tipo, a gente individualmente fazer qualquer tentativa de apagar, porque qualquer tentativa de apagar só chama mais atenção pra ele. Então. E eu nem. Tipo assim, eu provavelmente vou assistir, só que eu queria fazer um episódio pro podcast sobre, só que eu fiquei pensando, cara, eu não sei se eu tenho peito pra fazer isso, sabe? Porque. Tá, as pessoas conhecem a trilogia, sabe? Quem navega por esses filmes perturbadores vai conhecer. É um dos mais famosos. Mas ainda assim, não é um fenômeno do cinema, assim, do terror, que nem a Olhos Famintos. Então eu pensei, cara, eu não tenho peito pra falar desse negócio, sabe? Não quero dar esse. É que não é dar visibilidade, sabe? Não é dar palco. As coisas não são tão simples assim, mas entende? Complicado. É que me desanima muito mais, porque é um filme underground, não é um filme de estúdio, assim. Sim. Mas eu não sei também, eu acho que faz muito mais sentido trazer e fazer igual a gente está fazendo aqui no podcast de Olhos Famintos, que é tipo, não negligenciar e chamar atenção para esse aspecto o tempo todo, né? Como um aspecto que faz parte da construção do autor e da obra, mas tipo, não fingir que a obra não existe, né? Porque esse apagamento histórico, não sei, eu acho que tipo, não só ele é ineficaz, né? Como tipo assim, não é porque a gente vai deixar de fazer um programa sobre, tipo, isso vai deixar de ser, tipo assim, que isso vai apagar o que o filme fez ou o abuso que essas pessoas sofreram, sabe? Esses dias eu tava até pensando nisso, que eu gravei um programa pro Pinguim sobre essas séries Disney Nick, né? Tipo, a gente fala muito bem de Drake e Josh, iCarly, que é um programa sobre essa nostalgia da época, e, né, o Dan Schneider, que é um desgraçado filho da puta, né? Não, mas você tá certo, David, você tá certo. É que me pegou muito assim, tipo, cara... É que no caso dessa trilogia, tá ali, entendeu? É ainda mais direto que... É que nem o filme lá do... É a mesma coisa que o filme do Victor Salva lá, que tem um menino que... O Clown House, andando de cueca, é foda. É, porque o abuso em questão aconteceu ali. Mas você tá totalmente certo, assim. Eu provavelmente vou fazer e vou pesquisar bastante, assim, pra entender o que aconteceu, entendeu? Poder ver como é que é e trazer isso, né? Porque eu não sabia. Tem muita gente que realmente não sabe também. Um paralelo que eu sempre penso eu adoro, por exemplo, o meu amigo Dahmer, né? Que é o quadrinho do Jeff Beck, não sei o sobrenome desse filho da puta. Mas ele é sobre um cara que ele estudou, né, na escola do Jeffrey Dahmer, ele teve experiências com ele durante a infância e tal. E ele faz esse retrato do Dahmer, levando em conta, tipo, as coisas que ele sofria em casa, mas, tipo, nunca numa tentativa de humanizar, entendeu? Mas num efeito de compreender. Eu acho que, tipo, nesses programas a gente tem que tentar fazer a mesma coisa, entendeu? Tanto que toda vez que, tipo, a gente vai elogiar alguma coisa, olha só, que dá pra ser lida como contexto sexual, não tem como tirar isso, entendeu? Porque tá intrínseco, é feito por uma pessoa que é abusadora sexual. Mas, tipo, a gente também não nega que isso existe, sabe? Tipo, que a obra existe, que a gente também gosta da obra por outros motivos. Não, você tá totalmente certo. Eu tenho certeza que eu vou amar essa trilogia, assim. E também não falar sobre esse tipo de filme ainda tem o estigma que é o clássico. Ah, mas isso não é um filme. Ah, mas que pipipi, isso daí não é arte, etc, etc. Mas enfim, isso é papo para outro assunto. Mas foi bom falar sobre isso. Mas é isso, né? Vamos falar do 3? Fazer o quê, né? Não, peraí, a gente não falou do final do 2, que é tipo... Cara, aquele final mudou minha vida, tipo... O Ray Wise, velho, com a espingarda... Tipo, o cara tá na cadeira de rodas, assim. O cara tá no bico do corvo. Que, né, ele consegue capturar o Creeper e a estratégia que eles têm é, tipo, crucificar ele e deixar ele lá preso e ficar vigiando e esperar, né, até passarem os 23 anos de novo, até o momento que ele vai acordar. E, ironicamente, né, tipo, o Creeper, ele tem a própria Capela Sistina dele, e aí depois de morto ele foi meio que transformado numa obra de arte parecida, né, com as que ele fazia, assim, que ele tá costurado na parede lá. Ele tá crucificado praticamente, né, na posição que ele tá, assim. E puxando, emendando o 3. Por quê? Por quê que eles não continuaram o filme a partir daí? Era só pegar um velho, e aí o bicho voltava,
entendeu? Tipo, eu gosto da ideia do filme se passar entre os dois, né? Mas é Porra, que o mas filme é eu uma acho que o bosta. segundo filme já é isso, que é uma sequência que, tipo assim, ele não é exatamente uma outra história, ainda tá dentro dela e já foi feito, entendeu? Esse plano, assim, do 3 eu não consegui também, não. Não, é uma merda. Porque eu fiquei pensando, seria tão legal. Porque assim, tudo bem que tá lá na pauta, né? Que o filme eles já estavam querendo fazer o 3 desde 2005, alguma coisa Sim, assim, né? fazer, tipo, a continuação direta com a Trish e tal, e mostrar o passado do Creeper, né? Sempre teve, tipo, essa ideia de você fazer ou o filme Faroeste, né, com o Creeper mostrando as origens dele e tal, ou, tipo, Ai, ia você ser fazer o tão filme mesclando legal. o contemporâneo e o passado, né, pra mostrar, tipo, a origem dele. Porra, ia ser tão legal. Podiam pegar o bondinho de Prey e fazer um filme de faroeste com. Nossa, meu Deus. Eu não consegui dormir à noite, porque esse filme nunca vai existir. É muito triste. Mas então, tipo, seria uma boa ideia, sei lá, ignorando, sei lá, toda a produção do bagulho. Porque o terceiro, ele é de quando? 16, se eu não me engano. 2016. É, não tava ainda na moda de fazer sequência legada, assim. Acho que foi mais depois. Sim. Mas eles podiam ter. Eles podiam ter feito uma coisa nessa pira, sabe? Tipo, continua a partir do, do segundo filme mesmo. É que eu acho que rolou muitos problemas assim de produção, né? Que a gente comentou que você tinha o plano. Não, mas peraí, vamos só concluir assim o final do 2, que você puxou umas coisas que eu gosto muito, assim. A conclusão lá do Ray Wise com o Creeper eu acho muito foda. Tipo, esse é outro pedaço do filme que nunca saiu da minha cabeça, assim. É aquela fala dele de tipo, você não matou ele de verdade. E ele solta aquele, parece morto pra mim, sabe? Eu lembro muito de ter visto a cena dublada Nossa. várias vezes e legendada com a voz do ator mesmo, foi outra experiência, assim. E, pô, eu acho muito foda, tipo, toda a sequência que, tipo, ele encontra o Creeper pela primeira vez, ele atira na cabeça e aí o Creeper tá tentando pegar os adolescentes do ônibus, depois o cabo de aço lá do carro, ele corta o ônibus e depois ele desmonta o carro voando com o cabo de aço preso nele, sabe? Nossa, é muito legal. Esse filme é muito filme de pai mesmo, né? Aquele filme que o pai assiste e fala: Nossa, é muito foda. Sim. Muito da hora. Ai, é muito. É muito potente, assim. E a maquiagem no final também é muito boa, que eles deixaram o Ray Wise bem velhinho, assim. Uhum. Nossa, eu acho que até a descarga dramática, né? A gente comentou que o melodrama pai e filho é bem construído. E, tipo, aquela descarga que ele tem de ficar esfaqueando ele várias vezes com o arpão, assim, tipo, pá, 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 pá. Sabe? E aí depois a Bia fala, ele não morreu, aí vai lá e ainda dá aquela na cabeça, assim. É, o personagem do pai, a partir do momento que o Creeper levou o filho dele, aquilo ali, a vingança, aquilo ali se tornou a vida dele, entendeu? E eu acho muito legal como em nenhum momento ele questiona. O personagem que eu falei, é direto, assim, ele vai pegar essa criatura, ele vai dar um fim nessa criatura. E o fim, né, que é o único possível, que acabou ali, né, o dia, é ficar esperando. Passar 23 anos porque ele vai voltar. Ele sempre vai voltar. Só que quando ele voltar, o cara vai estar ali com uma espingarda apontando pra ele. Ele tá de cadeira de rodas? Ele tá ali. Um canhão na mão. E é legal que, tipo, é o arpão que tá apontado e o cachorro, né? Tipo, porque o cachorro o tempo todo no filme desempenha esse negócio de meio que ser o alarme dele, né? Pra quando o Creeper vai aparecer, assim. E tem um gatinho, assim, aleatoriamente também. Nossa, eu não lembrava do gatinho. Tem, então, tipo, bem do lado dele, assim, no finalzinho tem um cachorro e um gato. Ai, o final é perfeito. O final é perfeito, tipo, os adolescentes vindo e tipo, achando que o Creeper crucificado é um fake, assim, tipo, é só um boneco, é só uma maquiagem. Até porque, tipo, o negócio que a plaquinha que tem em cima, né? Tipo, o Homem Morcego do Inferno. Nossa, isso é tão icônico, meu. O Creeper crucificado com essa placa, assim. E tem corvos também, né? Tipo, eles estão parados, eles estão, tipo, pousados em cima dele, assim. Nossa. Final perfeito, pro filme perfeito. E eu gosto, tipo, a gente comentou, né, que tem essa construção da silhueta e da figura do Creeper, e no final tem isso do Jack, né, porque é o solzinho batendo nas costas dele e você vê só o contorno dele, assim, sentado com o gato e o cachorro. Lindo. Lindo demais. Mas aí tem o terceiro, né?
Então. E eu fico, sempre quando eu vejo um filme de terror, que ele é ruim desse jeito, eu fico surpresa. Porque eu sempre falo isso, é muito difícil eu não gostar de um filme de terror. Por mais que, assim, pra mim, as piores coisas que um filme de terror pode ser é sempre ser chato, sabe? Se o filme é chato, aí não tem muito o que fazer. Mas é difícil odiar, sabe? De ver um filme ruim e falar, caralho, esse filme é ruim. Eu lembro que eu já ouvi algum podcast que a pessoa comenta, né, que o filme de terror ele tem a vantagem que se ele for muito ruim, tipo, muito mal feito, assim, ele vira comédia, então, né, dificilmente o filme de terror é ruim. É exatamente isso que eu ia falar, porque eu tava pensando. Por exemplo, o Sharknado. O Sharknado assim, é um filme tipo assim, é uma extrapolação, é uma comédia, assim. Ele é um filme que ele tem um carinho muito grande das pessoas, porque ele é um filme, assim, ao caralho, assim. Porque, tipo, ideias absurdas, né? E tem esse estúdio que faz todos esses filmes de ataque, sei lá, os tubarões fantasma, tubarão no gelo, etc, etc. Anaconda versus Tubarão. Lampreias Assassinas, eu lembro que tinha esse, passava muito no Sci-Fi, Lampreias Assassinas. Velocipastor. Porque, tipo, não tem como você assistir um filme desses e ficar reclamando, porque esse filme é muito ruim. Porque sim, ele é muito ruim. Só que não é aquela coisa, aquela desculpinha esfarrapada, tipo, é ruim, é tão ruim que fica bom. Não, é porque, tipo, esse é o ponto. Esse é literalmente o ponto, sabe? Tipo, eles Se a sabem radicalização tipo, do inimaginável, né? Do inaceitável. É um manifesto do absurdo, assim, esse filme, sabe? Eu admiro muito a existência deles, porque, sabe? Titanic 666, entende? Esse é o nível. E isso eu respeito pra caralho. Só que o Olhos Famintos 3, ele é um filme ruim, que ele é um filme ruim e imperdoável. Porque ele é um cu de filme. Fazia muito tempo que eu não vi um filme ruim assim, porque ele não tem a comédia e a irreverência e o tipo, essa maluquice de filmes que nem Sharknado. Ele só é ruim. Ele é um filme que E até é difícil de deprimente. acreditar, né? Que ele é feito pela mesma pessoa, assim. Porque eu acho que no primeiro ele usa tão bem, tipo, essa questão da estrada pra construir a atmosfera. E até, tipo, os momentinhos que ele usa de jumpscare. Eu acho que eles são tão bem comedidos pra nenhum, tipo, ficar muito óbvio e tal. E nesse, tipo, tem um uso muito genérico tipo, do clima, da violência, sabe? Eu acho que é, tipo, tudo no piloto automático. Parece que em, 2003, em 13 anos, o Vitor Salva desaprendeu a dirigir. Assim. Nossa, isso, tipo, eu vi com a minha mãe, né? Quando eu fui rever, eu revi a trilogia com a minha mãe. E a minha mãe falou, eu não quero ver, que eu já vi muito esse filme. Só que ela gostou muito. Tipo, os dois primeiros ela tava super engajada, assim. E o terceiro, a gente ficou, assim, indignada juntas, porque a gente tinha acabado de passar por 2 filmes excelentes. E quando chega nesse terceiro, a primeira coisa que você pensa é exatamente isso, David. Tipo, não tem como ser o mesmo cara que fez os 2 filmes fazer isso. Porque ele parece muito... eu poderia colocar minha mão no fogo por isso, se eu soubesse que isso não é verdade. Parece muito que, tipo assim... O Victor Salva fez os 2 primeiros filmes. E aí, sei lá... Ele morreu e foi projeto... substituído por um robô. Passaram um projeto por um outro diretor, assim. Só que é, tipo, o pior diretor da história. Uma pessoa que não sabe fazer filme. Porque, esse filme, ele parece que ele foi feito. Um animal faria um filme melhor que esse, cara. Tipo, juro. Você dava um cachorro, dava uma câmera pra um cachorro, o cachorro faria melhor. Porque não é possível. Esse filme parece que ele foi feito por alguém que não sabe fazer filme. E não faz sentido nenhum. Tipo, de verdade, eu não consigo entender como que esse filme ele consegue ser tão ruim assim. Porque o Victor Salva, querendo ou não, ele é um diretor bom. E tipo assim, é a franquia dele. São os filmes dele, sabe? Dava pra ver que ele gostava do que ele fazia. Então como que ele conseguiu cagar mole em cima? Não, tem que ter alguma explicação de estúdio, de produção, assim, porque não tem explicação. Isso é, tipo, uma das maiores anomalias que eu já vi na minha vida.
tipo assim, teve os processos de produção, né? Tipo, de ficar mudando de estúdio, do filme ele ser reformulado. Antes do filme ser lançado, tipo, teve todo um boicote, assim, né? Tipo, em cima do filme, porque adivinha, ele é dirigido por um pedófilo, né, gente? Vocês estão lançando um filme assim. Tanto que ele é um filme que ele só foi exibido 2 noites, assim, né? Uma em setembro e a outra vez em outubro e tal. Mas mesmo assim, né, cara, tipo, esses detalhes, assim, não tinham como atrapalhar tanto ao ponto de ser um filme tão ruim, né? Tão mal executado. Eu acho que, tipo, tudo que a gente elogiou dos outros filmes, de direção, luz, subversão de papéis, são inexistentes, assim, nesse filme, sabe? Ele é um filme que, tipo, as coisas estão simplesmente acontecendo da maneira mais genérica possível, sabe? E, tipo, e nunca isso leva a nada, assim, a nenhum impacto emocional, e você fica vendo ele no piloto automático. Tanto que, pô, no primeiro eu acho que ele usava tão bem, tipo, a questão da montagem, tipo, você vê primeiro a pessoa em tipo, plano, em close-up, e aí você cortar para aquele plano aéreo, que aos poucos a câmera vai se afastando, assim, dando essa ideia da pessoa como pequena e tal. E no segundo não, tipo, é 90% do filme em câmera média, plano médio, o personagem fala, corta, e outra cena, tipo, em câmera média, plano médio, o personagem fala. Nossa, eu não sei. Eu já vi muitos filmes ruins na minha vida. Só que esse, assim, parece que ele inaugurou uma categoria de filme ruim, porque é tão triste você sair de Um Olhos Famintos 1 e 2 e você parar nisso. Porque parece que ele foi um filme... Acho que a gente até falou sobre isso, David. Não sei se foi você que falou. Parece que foi um filme feito por fã. Um fã, tipo, tinha uma câmera e editou, eu não sei como é que é o nome do programa. Tipo assim... Um filme feito por um fã. Só que um fã de Olhos Famintos faria melhor. Eu juro por Deus que faria melhor, cara. Não sei se o Victor Salva ele passou a odiar Olhos Famintos, porque é a única explicação. Porque, primeiro, eu não tinha entendido, eu não tava entendendo quem que era aquele povo, porque ele não consegue construir nada. Ele não consegue construir o que tá acontecendo, quem são aqueles personagens, quem é aquela família, aquela mulher que tem o passado, que o Creeper foi atrás do filho dela. Meu, quem são essas pessoas? Sabe? Uhum. Quem é esse povo? E é detalhe, né, que tipo, ele volta para aquele conto da estrada que tem no primeiro filme, né? Porque o menino que é um cadáver é o cara lá que a gente vê o corpo dele dentro da catedral do Creeper, né? É ele que foi levado com a namorada, o cara do baile. Ah, ele que é o filho da mulher. Sim, tipo, o Justin Long comenta que há X anos atrás o casal desapareceu na estrada e ele é o cara do casal, assim. Ah, tá. Mas, meu, é muito mal explicado. Não, demais, assim. Tipo assim, porque eu tava tentando entender aonde que aquele filme tava se situando. Porque tem o começo dos policiais. Eu fiquei, tá. Então isso aqui... Aí eu demorei um tempo pra entender que era imediatamente depois do primeiro filme. Eu fiquei... E, meu, nossa, é tão ruim, cara. E, tipo, o ator que faz... Aquele ator que faz o policial, ou aquele ator negro, ele é um cara famoso, não é? Tipo, ele é um cara que tem... Ele fez uns filmes, assim, grandes. Uhum. Fim de carreira. E, nossa, o que mais me deixa brava nesse filme é que o Creeper, ele vira um personagem tosco, só que não de um jeito bom, sabe? Porque eu não tenho esse preciosismo, porque ele já tava canastrão no segundo, e isso é tipo uma das coisas mais divertidas. Mas não é que ele fica tosco de um jeito, sabe, que é engraçado. Que é às vezes até uma sátira. Não, tipo, ele fica tosco. Ele parece ter virado, tipo, um genérico, igual o Jason era do Michael Myers, sabe? Tipo, só que mais, tipo, mais pessoa, assim, e menos porta. Tipo, eu não consegui entender, tipo, o Creeper, ele é um personagem tão interessante. Ele tem tanta mitologia por trás dele, ele é o cara, entendeu? Tipo, ele é um monstrengo, assim, e ele vira um pateta. Tipo, parece... esse filme, ele parece uma paródia. Ele parece uma paródia, tipo, de baixíssimo orçamento de um filme grande. Porque ele não... E, tipo, eles cagaram em cima do personagem. Eu não sei como que eles conseguiram fazer aquilo. E aquilo que você colocou na pauta, David, eu achei muito interessante, porque isso sanou as minhas dúvidas. De por que infernos esse filme se passa de dia e por que ele se passa no meio de uma floresta. O filme inteiro é todo verde. O filme é verde.
Cara, E é um Olhos verde feio, Famintos. né? Tipo, o tempo todo É, parece que eles estão, tipo, que é tudo feito em CGI por conta da. não, Tipo assim, parece. tem várias cenas que são mesmo, né? E é um CGI, tipo, que diferente do primeiro, que ele, tipo, era usado pra compor as cenas, ele é muito usado o tempo todo, assim, pra qualquer coisa que os personagens vão fazer. E aí, tipo, quando eles estão no mato, parece que é CGI por conta de como as coisas são iluminadas, né? Tem muito reflexo de luz, reflexo de mato nos personagens, assim. Tem, não, é horrível. Como que você me faz um filme de Olhos Famintos que se passa? Meu, eles filmaram aquilo aonde? No meio da Amazônia? Porque só, tipo, é uma floresta, assim. Tipo, é tudo verde, verde pra todo lado, é tudo verde. Meu, Olhos Famintos é deserto. E, tipo assim, sei lá, não sou tão preciosista assim, mas é que é feio, é ruim. Eu não consigo imaginar um filme de Olhos Famintos dando certo numa paisagem de floresta, sabe? Não é Predador. É o deserto. E, né, que você colocou na pauta, que eles não tinham dinheiro pra gravar à noite. Então, o filme inteiro se passa de dia e não poderia ser pior. Poderia ser pior. Porque não tem. Você não sente medo. Você não sente nada assistindo esse filme. Você sente raiva. E tédio. Nossa, demais, cara. Tipo, eu sei que pós isso, né, a gente até viu bons filmes de terror, assim, que são ambientados de dia, sabe muito bem usar essa ambientação diurna. Tem o Midsommar, tem o... que aí dá pra discutir, né, porque muita gente não gosta, mas tem o Velvet Buzzsaw, que, por exemplo, eu não acho um bom filme, mas acho que ele faz um bom uso dessa ambientação mais saturada e tal. Mas Olhos Famintos, tipo, claramente o pessoal não tem ideia nenhuma, assim, de como aproveitar o cenário, sabe? A gente comentou como no segundo tem aquela coisa do milharal, essa coisa mais comercial de margarina. No segundo tem esse senso da estrada enquanto uma ameaça mesmo. E aí no terceiro, simplesmente mato, sabe? E é só isso. Nossa, foi muito frustrante assistir esse filme. Porque eu já sabia que ele não era bom. Eu falei pra minha mãe, esse filme falam que, assim, não é muito legal. Ela falou, não, vamos ver mesmo assim, né? Então tá bom. E, cara, e ele não poderia ser pior do que eu esperava. Eu não sei. Eu recomendo você assistir esse filme, você que está ouvindo. Assista esse filme pra você ter dimensão do que a gente tá falando, porque palavras não bastam, cara. É tipo atrocidade, assim. É ofensivo de ruim. E, meu, aquele final. Nem é no. É, o final, quando ele vai enfrentar o xerife. E é a cena. Mas parece uma luta de. Sei lá, meu, parece que eles estão no anime, do nada, assim. Uhum. Sabe aquela cena quando. Sei lá, que o Creeper. Ai, meu, Sabe o que eu acho? Que ela é tipo uma cena que ela é mal feita, mas eu conseguiria ver, tipo, eu consigo ver pra onde ela queria ir se ela fosse feita por uma boa pessoa. Porque, tipo assim, é pra ser um negócio igual acontece no terceiro, né? De ser essa coisa meio faroeste, assim, tipo, nossa, esses dois personagens, igual acontece no segundo, né? De nossa, esses dois personagens vão se encontrar. Mas eu acho que a construção disso, a execução visual é tão desinteressante, porque, tipo assim, esse xerife, assim, ele é avulso, ele aparece no filme, e aí tem 30 outros arcos para você acompanhar, né? Então você nem consegue pegar bem qual que é a dele. E porque ele fala que tem um passado com o Creeper e tal. E, tipo, na hora que eles se encontram, é um negócio tão genérico. É, tipo, literalmente ele tá com uma arma que gira, ele vai atirar e vai ser isso, sabe? Não, eu fiquei muito revoltada. Porque, assim, são coisas que eu não ligaria se o filme fosse bom, sabe? Eu literalmente não ligo. Pode fazer o que quiser com o personagem do Creeper, sabe? Eu não sou que nem os fãs de... Sei lá, os fãs do Michael Myers que ficam... Não, porque não pode mostrar o rosto do Michael Myers, que não sei o que, não sei o que lá. Foda-se, meu. Faz o que você quiser. Desde que o filme seja bom, você pode colocar um Michael Myers de calcinha, que eu vou achar ótimo. Coloca o Vide A Hora se do tivesse... Pesadelo 6, né? Que tem um Fred voando a vassoura e isso não é o problema do filme. Não, se o... Meu, esse filme poderia ter sido o Olhos Famintos 3. E poderia ter sido salvo se o Creeper ele virasse uma paródia. Se ele literalmente fosse uma paródia, só que ele não é. Ele só é muito ruim. E aí eles introduzem aqueles. Aquelas arminhas, tipo, meu, ele vira. O que é isso? É um videogame? Porque ele lança umas bolinhas tecnológicas, meu. Que porra é aquela? Que são meio, tipo, umas armas meio Não, tecnológicas, assim, nesse sabe? realmente o pessoal tipo falou, não, ele é o predador e ele vai ter tecnologia, então o carro dele vai ter um guincho que dispara e pega as coisas Não, assim. é um negócio assim, é de chorar. É literalmente um negócio do predador, assim, tipo, os. As arminhas, assim, os coisinhos, tipo, meu. Não, e sabe o que me incomoda mais? Tipo, tem esse aspecto tecnológico
E eu acho que isso não só destoa, tipo, do que o próprio filme propõe, né, dele ter essa coisa mais orgânica. Eu acho que todas as armas dele, tipo, são feitas de pessoas, né, elas têm essas aparências, tipo, elas são ossos, assim, é tecnologia, tipo assim, são ferramentas, mas são ferramentas manuais que ele fez, mas, tipo, aí vai lá, ele solta uma bolinha, que, tipo, é uma bolinha que explode, mas ela não só explode, ela fica perseguindo o carro, né, porque o pessoal passa e depois ela volta e vai atrás do carro. Cara, a minha mãe, ela, foi aí que a minha mãe, tipo, perdeu a fé na humanidade, assim, ela falou, não é possível, não é possível que deram um arsenalzinho de coisa, não tem nada a ver, isso não é nada com nada. É o mesmo ator, né, do Olhos Famintos. Fazendo o Creeper? Uhum. Sim, é o mesmo ator. É a única pessoa que volta, né? E a Trish, assim, na aparição final. A única coisa boa desse filme, a única coisa, literalmente, é o finalzinho, quando mostra o ônibus escolar. Aí eu fiquei, sabe, tipo, é legal, mas é a única coisa mesmo. Eu sei que muita gente fala mal dessas sequências, tipo, continuam, tipo assim, que são prequels e tal, tipo a do Enigma de Outro Mundo e tal, que eu acho até legalzinha, mas, porra, essa, assim, pra mim vai além, e é um exemplo de como não fazer, assim, e é até curioso, porque, tipo, você devolveu, né, tipo, por mais que ele tenha tido as restrições orçamentárias, você deu pro criador original, né, falou, faz aí, e ficou uma bosta, né, é muito louco, tipo, parar pra ver por esse lado, assim. Por isso que eu falei que é uma anomalia, assim, é um em 1 milhão, assim, um desastre desses acontecer, porque tinha tudo, não vou falar que tinha tudo pra dar certo, mas, porra, tinha tudo pra não dar tão errado assim. Ai, cara. Então, Ellen, eu queria só que a gente desse uma nota, né, tipo, pra cada filme, assim, e eu queria que você já falasse, assim, o que você pensa que pode rolar com a franquia no futuro, né? Vai ter o reboot, que eu acho, assim, que vai flopar esse reboot, que não vai bem e tal. Até por ele ser uma história nova, tipo, ignorar os outros, sabe? Tipo, começar a recontar. Bom, é uma nota por filme ou pra franquia toda? Por filme, né? O primeiro, eu vou dar por 5 estrelas, né? Eu dou 4,5, porque entendeu? Obra-prima. Obra-prima não, porque o segundo é uma obra-prima. O segundo, 5 estrelas. Sim, perfeito. Pega tudo de melhor que o primeiro filme tem e trabalha isso da melhor forma possível. É uma bênção esse filme existir, de verdade. Assim, é aquele tipo de filme que eu fico feliz de pensar, nossa, ainda bem que fizeram isso. E o terceiro, meia estrela, né? 0 estrelas, se puder contar assim, porque, assim, Ai, eu não consigo achar adjetivos mais. É simplesmente terrível. Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. E sobre o reboot, vai ter um reboot ou vai ter uma... que não é uma continuação, é porque tem um trailer. Tem um trailer muito estranho no YouTube, que é tipo... O filme dá a entender que o filme vai se passar numa festa fantasia? Vai ser isso mesmo. Vai ser tipo num evento de uma cidade pequena e aí vai ter o Creeper. O Creeper é até outro ator. Enquanto a gente conversa, eu acabei de ver que lançaram uma imagem com o design do Creeper do reboot aqui. Nossa, manda pra mim. Ai, lá vem. Se não é o mesmo cara... Não é. Ai, eu duvido. Eu duvido eu que achei ele vai esquisito. servir. Eu duvido que ele vai servir, tipo, presença e carisma que nem o outro ator, né? Mas ele tá meio barata, né? Que estranho, ele tá marrom. Ele não tem uma cara de couro, né? Ele tá com essa carapaça mais de inseto, assim. Ah, mas eu não achei ruim, não. Eu gostei do chapéu de couro preto, assim. Ah, eu achei da hora até. Eu não achei ruim, não. Eu achei interessante. Então, eles estão tentando fazer uma coisa nova, né? Que ele realmente tá com uma aparência de inseto, assim. Ele tá parecendo um gafanhoto com essas garrinhas na cara, assim, sabe? O reboot, que é o Jeepers Creepers Reborn, né? Ele, de acordo com a sinopse, o festival Horrorhound está sendo realizado pela primeira vez na Louisiana. Entre os participantes estão Chase e sua namorada Lane, que começa a experimentar premonições inexplicáveis e visões perturbadoras associadas ao passado da cidade e ao Creeper. Ah, eu acho que esse filme vai ser camp. Eu acho que esse filme... Não, de verdade, ele tem potencial pra ser camp, sabe? Porque eu vi o trailer, tipo... Eu fiquei... estranho, mas... me convenceu, sabe? Eu quero ver o que eles vão fazer, porque eu fico feliz de pelo menos ser outra pessoa, sabe?
Porque eu não quero ver outro filme do Victor Salva, assim, depois do terceiro. Por mim, esse cara, assim, ele fez o que ele tinha que fazer quando ele fez Olhos Famintos 1 e 2. Por mim, ele podia empacotar, encaixotar, bater as botas, enfim, podia ir com Deus. Com o O diabo, diabo, no né? caso, né? Então eu fico feliz de que, sabe, vai estar em outras mãos. Porque a pessoa, meu, de verdade, se esse filme for bom, a pessoa que, não sei quem vai dirigir o filme, É o mas diretor do Deu a Louca dos Nazistas. vai ser Camp. Tenho certeza. E, meu, se esse filme for bom, esse cara vai salvar o cinema. Sério, porque se ele conseguir fazer um filme desse ser bom, eu vou respeitar muito ele. Mas é isso. Eu gostei do visual. Eu gostei mesmo do visual do Creep. Tá meio baratão. Gafanhoto no mal. Como passa na Louisiana, né? Vai que eles usem isso pro canto. A minha nota pro primeiro é a mesma nota, assim, da Ellen, né? Tipo, podia só dar Ctrl+C e Ctrl+V no que ela falou. O primeiro aí, muito foda, icônico. Eu gosto muito do final, da construção de tensão, essa coisa da estrada, que é uma delícia, assim. E o filme passou voando, assim. Foi um dos filmes mais gostosos que eu revi esse ano. O segundo, obra-prima, né? Não tem nem o que dizer. Ele consegue não só ter aquele lado melodramático dos irmãos, né? Com o pai e o filho, mas ele consegue expandir isso, colocando um monte de adolescente encaixotado no ônibus, né? E fazendo um mundinho bem à parte pros adolescentes, né? Essa coisa meio entre os adultos, eles não têm ação nenhuma e eles são mortos logo no começo. Eu curto bastante, assim. E o terceiro é um filme que existe e é isso aí, sabe? Eu não achei ele tão ruim igual você achou, Ellen, mas eu achei ele bem ruim ainda, sabe? Tipo, eu acho que principalmente o retrato dele pra tudo que ele vai fazer, tipo, vai ter a personagem que é médium, sabe? Aí ela vai ficar lá com a mão, um zumbi, e o olho dela vai ficar branco, sabe? Eu acho que no primeiro, nossa, é horrível, né, cara? E eu acho que no primeiro, principalmente, e no segundo também, né? O retrato da mediunidade é tão interessante, a parte das visões lá, tipo aquela parte que o Justin Long, ele aparece pra Trixie, que é a menina do segundo, e aí, tipo, são um monte de vozes falando pelo mesmo tempo que ele... Ai, isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas é isso, não deu não o terceiro. O terceiro é 1,5 estrelas. Nossa, Deide, deu estrela demais, hein? Sobrou, né? Sobrou. Sobrou. Mas é isso, se vocês querem encontrar o trabalho da Ellen, vocês procurem no Enthusiacast, né? E as redes sociais dela, o Twitter é o Milix, e como é que é seu Instagram? O mesmo, porque eu não tenho medo do perigo. Um dia minha família vai achar o meu Twitter e aí eles vão descobrir quem eu sou de verdade. Viu? E nos siga também nas nossas redes sociais, né? O Twitter é @pinguim. O Twitter, o nome é impronunciável, né? Você só precisa de pinguim dançarino, vocês vão achar. No Instagram, sim, é pinguim.dançarino, né? Tá de fácil acesso aí. Então é isso, até breve, podendo falar de terror. Falou, pinguim assassino. Maiores nomes.